A história se passa no continente Gaia, um local onde há anos um fenômeno misterioso vem acontecendo. Monstros estão desaparecendo de forma inexplicável. No início se acreditava que esses monstros estavam sendo exterminados, mas após investigações mais profundas, se descobriu que isso não era verdade. Na realidade, todos os monstros desaparecidos estavam sendo transportados para outra dimensão. Essa viagem interdimensional, que sempre foi um desejo dos magos, começou a ocorrer sem uma explicação clara, afetando diretamente as criaturas do continente. Um mago em particular se destaca nessa investigação. Embora ele não saiba por que isso está acontecendo especificamente com os monstros, esse fenômeno está contribuindo para o seu próprio trabalho, o que fez com que a razão por trás desse evento não fosse mais importante para ele. O homem faz um círculo para fazer a magia e ajusta as coordenadas, garantindo que a conexão de mana esteja perfeita. O homem levanta seus braços fazendo um feitiço, e agora com tudo pronto, o mago consegue usar a masmorra chamada Grande Labirinto como uma passagem para cruzar dimensões, algo que ele considera uma grande sorte. O homem grita que está indo e mantém os seus braços levantados. Ele é envolvido por uma aura mágica que o transporta rapidamente, deixando um rastro de poder enquanto atravessa o portal dimensional. Logo vemos o homem com os olhos fechados e ele começa a sentir as primeiras mudanças no ambiente. O fluxo de ar e a temperatura ao seu redor acabam mudando drasticamente, indicando que ele realmente cruzou uma nova dimensão. Com uma expressão de êxtase, ele confirma seu sucesso ao perceber que sua missão de atravessar as dimensões foi completada. No entanto, ao observar o local para onde foi transportado, o mago percebe algo estranho. O ambiente é árido e desolado, e ele se vê sozinho em meio a uma vasta extensão de terra devastada. O careca então se pergunta se apenas a masmorra cruzou as dimensões. Em seguida vemos um portal roxo e um jovem à sua frente perguntando o que está acontecendo. Ele observa incrédulo, tentando entender o que está se desdobrando à sua frente. Logo em seguida a narrativa muda para uma cidade com edifícios modernos e pessoas vivendo suas vidas cotidianas. Duas garotas comentam sobre o irmão dela chamado Jun, mencionando como ele é incrível e admirando suas habilidades. Nesse momento é revelado que o jovem de antes se chama Kang Kang e ele é um caçador de rank D. Enquanto ele carrega um galão de água, Kang reflete sobre ser capaz de se concentrar em algo e ter paixão por isso, aparentemente sendo algo incrível. Ele questiona se esse luxo ainda é possível para ele, perdido em seus pensamentos sobre a vida e seus deveres. O homem ao seu lado chama de volta para a realidade, lembrando que ainda não estão nem na metade do trabalho, ao que o garoto concorda. Enquanto Kang e seu colega de trabalho estão no caminhão, após um longo dia de trabalho, eles fazem uma pausa para descansar. O colega de Kang o parabeniza pelo bom trabalho, mas questiona se ele está com frio por causa do clima. Kang, de maneira descontraída, lembra seu amigo que ele é um caçador, e que os caçadores são bons em suportar temperaturas extremas, tanto de calor quanto de frio. O colega de Kang, surpreso, pergunta se isso se aplica até aos caçadores de rank D, o que leva a Kang a fazer uma piada dizendo que sim, e que isso o ajuda a economizar nos custos de aquecimento. Eles compartilham um momento de leveza, mas logo o amigo questiona o porquê de Kang, sendo um caçador, está trabalhando em um emprego de meio período. Kang olha para cima e dá uma resposta simples e direta, dizendo que ele não tem dinheiro. O homem com uma garrafa na mão comenta com Kang que seria bom se as guildas parassem de monopolizar tudo, e pergunta a opinião de Kang. O protagonista concorda e comenta que ultimamente as coisas têm piorado, tornando a situação insuportável. O homem curioso pergunta se algo aconteceu entre as guildas, e é informado que o assassino em série tem atacado caçadores de grandes guildas nesses últimos meses, espalhando caos e frustração entre os membros da guilda mais influentes, já que eles não conseguem capturar o criminoso. Enquanto Kang e seu colega discutem sobre os acontecimentos envolvendo as guildas, eles ouvem gritos vindo de fora, sendo algo incomum, já que o concerto que esperavam ainda não havia começado. O homem olha para o lado e pergunta para onde está indo. Kang, atento e preocupado, percebe que são pedidos de socorro, e sua expressão se torna séria. Ele rapidamente toma a decisão de investigar, acreditando que pode ser um ataque terrorista ou a aparição de monstros. Ele corre em direção ao tumulto, deixando seu amigo para trás. Conforme Kang se aproxima do local, ele testemunha o caos. Pessoas correm em pânico enquanto criaturas monstruosas surgem, atacando os civis. É neste momento que Kang vê sua oportunidade. Com um olhar determinado e confiante, ele percebe que essa é a chance que ele estava esperando. Ele olha para o lado e chama por seu inventário e vemos um portal. Nele tem uma opção de item, e ele aperta para escolher um bastão. Uma luz brilhante começa a surgir em sua mão e logo o bastão aparece. Seu amigo impressionado oferece ajuda, dizendo que andou se exercitando e confia na própria força. No entanto, Kang o instrui a não intervir. Ele explica que monstros têm uma onda especial ao seu redor, que torna as armas normais ineficazes. Segurando o bastão, Kang fala que apenas caçadores que foram aprimorados com estatísticas especiais, assim como ele, podem penetrar essa barreira e atacar efetivamente. Kang pede para que seu amigo se mantenha mais afastado para evitar problemas, e o homem coloca a mão na cabeça e concorda, dizendo para ele tomar cuidado. Determinado a agir rápido, Kang se apresta para lidar com os monstros, antes que os membros das grandes guildas cheguem ao local. Ele sabe que se conseguir eliminar alguma dessas criaturas menores, poderá garantir dinheiro suficiente para se sustentar por um ano inteiro. Porém, enquanto corre em direção aos monstros, ele é interrompido por um caçador de cabelo prateado, que o chama de novato e o manda sair do caminho. Logo, o homem pega Kang pela camisa e o arremessa em direção aos monstros. Enquanto está arrastando no chão, ele se pergunta se os membros da guilda chegaram. Ele reconhece que a guilda Titã, liderada pelo vice-mestre Doyun, está no controle da
área. Isso o irrita porque ele queria terminar a caça antes da chegada dos membros da grande guilda. Do-yoon de pé e com os braços cruzados ordena que Kang saia, afirmando que aquele território pertence à sua guilda e que Kang não deveria meter a colher ali. No entanto, Kang indignado rebate que ele chegou primeiro e portanto tem direito àquela área. Do-yoon não dá importância e responde que essa regra não tem valor algum para guildas como a Titã. Eles continuam se confrontando e Do-yoon questiona as ações de Kang, que se defende de forma provocativa, sugerindo que as regras estão sendo manipuladas pelas grandes guildas para seu próprio benefício. De repente, Kang para o ataque com determinação, mas falha ao atacar, pois o líder consegue desviar com facilidade. O protagonista regala os olhos e logo Do-yoon atinge Kang com força, derrubando ele com apenas um golpe. Do-yoon olha com uma expressão de arrogância e pergunta quem ele pensa que ele é, afirmando que se ele fizer isso mais uma vez vai lhe matar de verdade. Kang, com a mão no rosto, percebe que em termos de velocidade e poder, Do-yoon supera em todos os aspectos. Com raiva e frustração, ele aperta o bastão com força, amaldiçoando sua própria fraqueza. Ele reflete sobre a diferença brutal entre ele e os caçadores de uma grande guilda, questionando se essa verdadeira disparidade entre um caçador de baixo escalão e os da elite. Kang se culpa por não ser mais forte, pensando que se fosse mais forte poderia fazer algo. Logo, Kang comenta sobre a tirania das grandes guildas, mas ao mesmo tempo se sente impotente por ser apenas um caçador de rank D, sem a força necessária para enfrentá-los de igual para igual. Mesmo frustrado, Kang admite que tudo o que pode fazer é continuar seus trabalhos temporários para ganhar dinheiro. Após terminar seu trabalho, ele caminha de volta para casa, cheio de pensamentos conflitantes. Kang chega a desejar de forma distorcida que o assassino em série que anda solto atacasse os membros da guilda Titã. Contudo, o sentimento mais forte que ele carrega consigo mesmo é a frustração de sua derrota. Ao chegar em casa, Kang reflete sobre suas limitações e tenta lidar com o fato de sentir a dor física após aquele golpe que ele sofreu durante o confronto. Ele se distrai ao ouvir um som estranho e logo se depara com um portal roxo no ar. Kang fica de frente com o portal e, olhando assustado, se pergunta o que é isso. Curioso, Kang se inclina em direção ao portal, imaginando que poderia estar do outro lado, até que ele vê uma criatura o encarando com um sorriso ameaçador. Em choque, Kang se afasta rapidamente, gritando que é um Goblin. Enquanto ele se recupera, percebe que vários Goblins estão começando a sair do portal. Kang rapidamente percebe que está em perigo e diz a si mesmo que precisa pegar sua arma. No entanto, ao se virar para tentar agir, ele acaba notando algo estranho. Os Goblins parecem incapazes de vê-lo, o que o deixa confuso. Com a sensação de estar invisível para os Goblins, Kang se pergunta: será que eles não conseguem me ver? Ele aproxima sua mão do portal e logo coloca ela lá dentro. Kang olha para sua mão e se surpreende ao perceber que não tem resistência ou reação estranha ao toque. Um sorriso se forma em seu rosto, como se ele estivesse começando a compreender o que está acontecendo. Ele então pega uma bebida e abre a lata. Nisso, ele começa a beber enquanto reflete sobre tudo o que aconteceu até agora. Após colocar a lata sobre a mesa, ele se senta no sofá de sua sala pensativo. Ele murmura para si mesmo, pensando que se suas suspeitas estiverem corretas, isso é definitivamente uma masmorra que existiu com apenas um conceito até agora. Kang, visivelmente exausto e deitado em um sofá, suspira e reflete sobre um grande problema. Algo apareceu em seu sótão. Com dúvidas, ele se pergunta se deveria reportar a situação à associação responsável ou simplesmente ignorar o fato. Ele está confuso, pois embora a possibilidade de existência de masmorra seja discutida, nenhuma foi descoberta até o momento. No entanto, Kang teme a consequência de informar a associação. Ele tem a certeza de que ao reportar o ocorrido, sob o pretexto de uma investigação local, essa imagem é vivida em sua mente, com agentes da associação aparecendo em trajes de proteção e tirando ele a força da residência. Kang toma uma bebida e por fim uma decisão. Em vez de entregar o que ele considera uma mina de ouro para a associação, ele decide ficar com um achado para si mesmo. Porém, uma preocupação surge. Os monstros da masmorra poderiam vir até ele. Antes de seguir com sua decisão, ele percebe que precisa confirmar esse fato. Armado com um taco de beisebol, Kang se prepara para entrar no portal. Sabendo de suas próprias limitações, ele pondera: com suas habilidades atuais, ele consegue enfrentar 2 ou 3 goblins no máximo. Kang está diante do portal, preocupado com a possibilidade de mais monstros passarem. Ele pondera sobre o risco de perder a sua vida, caso a situação se agrave. Com o braço para frente, ele decide atravessar o portal, temendo o que pode encontrar. Ao cruzar o portal, uma mensagem surge. Ele entrou em uma masmorra real, localizada no primeiro andar do labirinto dos goblins. Kang fica surpreso ao constatar que sua suposição estava correta. É uma verdadeira masmorra. Ele olha para o lado por conta de um barulho, mas logo é surpreendido por um goblin agressivo, que avança em sua direção com uma arma. Assustado, Kang se joga para trás do portal antes que o goblin o acerte, o que deixa a criatura confusa. Logo, Kang se prepara para lutar, desejando que os monstros não o percebam. Porém, enquanto o Kang tenta passar despercebido, o goblin ataca com velocidade e força, tornando a situação ainda mais perigosa para ele. Kang coloca a mão na boca e percebe que os monstros da masmorra não podem vê-lo e nem atravessar o portal de sua casa. Logo, ele dispara e decide que não há razão para ter medo. No ar, Kang está segurando sua arma pronto para acertar o goblin. Ele avança com força total e atinge o goblin com um golpe poderoso. O impacto do golpe é brutal, jogando o goblin para trás. O machado do goblin voa para longe com a força do ataque, mas Kang não para por aí. Ele continua sua ofensiva, saltando em direção ao goblin caído, enquanto o monstro tenta se recuperar do ataque de antes. Nisso, Kang atinge o goblin várias vezes até derrubá-lo completamente. Ele então crava o taco de beisebol no corpo do goblin, garantindo que a criatura não se levante novamente. Enquanto o goblin agoniza no chão em choque com dor, Kang olha para ele com
com frieza e diz que também está desesperado. Sem hesitar, ele dá o golpe final, matando o monstro de uma vez por todas. Kang reflete sobre essa experiência. Olhando para o Goblin derrotado no chão, ele comenta que nunca havia caçado o monstro sozinho antes, sempre dividindo os pontos de experiência com os outros. Agora todo o mérito é seu, e pela primeira vez em 3 anos, seu nível sobe apenas por matar um Goblin. Essa vitória lhe traz uma nova percepção sobre o domínio das grandes guildas, sobre o terreno de caça, algo que ele considera opressor. Ele se sente indignado com as guildas, pensando que elas venderam completamente suas consciências. Se lembrando de um detalhe importante, Kang se abaixa e percebe que os cadáveres dos Goblins costumavam ser vendidos por um preço bom no mercado. Ele calcula que o valor de um Goblin chegaria a cerca de 3 milhões de won. Kang começa a sorrir pensando quanto poderia lucrar com esse Goblin. Decidido a lucrar com sua vitória, ele vai até a troca de caçadores, um local onde caçadores podem vender suas conquistas. Ele entra na enorme estrutura da cidade, onde outros caçadores também estão realizando suas transações. Kang pega seu número de atendimento e espera pacientemente. Quando é chamado, o atendente pergunta o que ele quer vender. Com confiança, Kang responde que é um Goblin. O atendente então acessa o sistema e Kang toca na imagem de um Goblin para registrar sua venda. O corpo do Goblin aparece na mesa, pronto para ser avaliado. O atendente curioso examina o Goblin e diz que vai dar uma olhada. Enquanto o atendente examina o corpo do Goblin, ele permanece em silêncio por um momento, observando os detalhes da criatura. Ele olha para Kang e comenta que parece que ele não tem muita experiência como caçador. Surpreso, Kang pergunta como ele percebeu isso. O atendente então explica que matar o Goblin daquela forma, o valor de mercado da criatura é reduzido. Ele levanta o Goblin e aponta para os danos, dizendo que da próxima vez Kang deve mirar nos pontos vitais, para preservar o corpo em melhores condições e assim garantir um valor maior. O comerciante avalia o corpo e oferece 3,2 milhões de won, alegando que a condição da carcaça não permite um valor mais alto. Kang, sem muita escolha, aceita a oferta, e o negociante pede para ele informar o local onde o monstro foi abatido, pois precisa verificar antes de efetuar o pagamento. No entanto, Kang hesita, questionando se realmente precisa revelar essa informação. O comerciante, de maneira calma, responde que é uma exigência legal, ainda que seja um procedimento incômodo. Nesse momento, Kang pondera o que fazer e dizer que o monstro era um sobrevivente do território titã. Enquanto isso, o negociante fica impaciente e questiona o motivo da hesitação de Kang, afirmando que ele não conseguirá um preço melhor em nenhum outro lugar. Kang, preocupado com algo, olha ao redor, tentando perceber se está sendo observado. De repente, ele se pergunta em voz alta onde estaria uma pessoa em particular. Logo, um grupo de homens do clã Black Dragon entra no estabelecimento, chamando a atenção por sua presença imponente. Os demais clientes comentam que os membros do clã parecem hienas, sempre caçando alguém. O grupo de homens se aproxima de Kang, com um deles perguntando se ele é a pessoa que estão procurando. Um clima de tensão se instala. O comerciante, que até então estava tranquilo, parece perceber o que está acontecendo e diz a Kang que finalmente alguém veio procurá-lo. Confuso, Kang pergunta se algo aconteceu. A situação se agrava quando o grupo do clã Black Dragon confronta o Kang diretamente. O líder do grupo agarra Kang pelo colarinho, acusando ele de ter caçado um monstro em seu território. Kang, surpreso e confuso, mal tem tempo de reagir. No entanto, o comerciante intervém, afirmando que Kang não é a pessoa que eles estão procurando. Diante da confusão, o líder do grupo pergunta quem é o verdadeiro culpado, e um dos presentes aponta para um rapaz loiro, que está conversando tranquilamente em um canto. O líder do clã não perde tempo e, sem hesitação, desfere um soco brutal no loiro, jogando ele no chão. O ataque causa um alvoroço no local, com várias pessoas observando a cena chocadas. O companheiro do loiro reage indignado, perguntando ao líder do clã o que ele pensa que está fazendo. O líder do clã responde friamente, dizendo que o loiro caçou ilegalmente monstros no território do clã, e que, a menos que estejam dispostos a compensar os danos, não deveriam interferir. Mesmo com o loiro caído e indefeso no chão, o ataque continua. O grandalhão começa a chutá-lo violentamente, até que outra pessoa grita para eles pararem. O líder do clã Black Dragon se ajoelha ao lado do loiro derrotado, acusando ele de estar espreitando pelas áreas do clã. Ele questiona se o loiro tinha a intenção de matá-los, o que deixa o rapaz ainda mais confuso e apavorado, sem entender as acusações. O loiro, ferido e visivelmente assustado, fala que não sabe do que o líder está falando. O líder do clã, então ameaçador, sugere que o loiro pode ser o assassino psicopata que tem causado tumulto recentemente. Ele propõe que o rapaz deveria ter levado para uma pequena investigação, insinuando que o tratamento que ele receberá não será nem um pouco agradável. O loiro, incapaz de reagir, murmura que toda a situação é absurda. Sem mais delongas, o grupo arrasta o loiro para fora, deixando o clima pesado no ambiente. O comerciante, observando de longe, comenta de forma indiferente que o loiro deveria ter aceitado o dinheiro e saído em silêncio em vez de inventar desculpas. Enquanto isso, Kang observa a situação e se questiona como Kang conseguiu rastrear o loiro tão rapidamente. O comerciante então explica que qualquer clã de tamanho considerável está conectado ao servidor central, o que facilita o monitoramento de atividades. Kang, refletindo sobre a situação, percebe que a realidade do sistema entre os clãs é brutal e que a honestidade ao relatar os monstros que foram caçados pode levar a graves consequências. O comerciante continua explicando a Kang que mentir sobre a origem de onde ele caçou o monstro pode ter consequências devastadoras. Caso seja pego, ele perderia sua licença de caçador e poderia acabar na prisão. Isso faz Kang refletir sobre a situação, percebendo quão perto esteve de tomar uma decisão perigosa. Com isso em mente, Kang decide encerrar a negociação e sair imediatamente do local. Ele ainda pondera que o destino do loiro arrastado coberto de sangue poderia facilmente ter sido dele. O pensamento faz perceber que ele precisa ficar mais forte se quiser evitar problemas com grupos
como o clã Black Dragon. Ele jura em silêncio que se fortalecerá para não ser mais alvo de intimidações. Determinado, Kang decide que a melhor maneira de crescer é se aventurar na perigosa dungeon, pois é lá que ele encontrará recursos e desafios necessários para se tornar mais poderoso. Kang, determinado a se preparar para entrar na dungeon, faz os últimos ajustes em seu equipamento. Ele observa uma pedra de retorno, uma ferramenta cara que permite voltar ao local designado, independentemente do tempo e espaço, e pondera sobre seu custo elevado a 1 milhão de won. Mesmo sendo um item caro, ele decide que agora é o melhor momento para utilizá-lo. Além disso, ele relembra que foi enganado por um anúncio que permitia rastrear monstros a qualquer momento e em qualquer lugar. O item em questão é um radar de busca, que lhe custou 400 mil won, mas só funciona em um raio de 50 metros, tornando-se quase inútil. No entanto, para Kang essa ferramenta ainda é vital, especialmente quando se aventura sozinho em dungeons, onde qualquer vantagem pode significar a diferença entre a vida e a morte. Com o radar ativado, ele localiza um alvo às 13 horas que é um Goblin. Confiante, Kang se prepara para iniciar sua escalada de poder, decidido a enfrentar o desafio e evoluir. Ele segura firme seu taco de beisebol e parte para a batalha, abatendo o Goblin com um golpe certeiro e declarando um a menos. Enquanto Kang continua sua jornada dentro do labirinto de Goblins, ele começa a aumentar rapidamente de nível. Após derrotar cada Goblin, ele vê a notificação de level up e percebe que está ficando mais forte a cada combate. Ele começa no nível 4 e com cada novo monstro derrotado, sobe de nível consecutivamente até o nível 4. Para ele, o labirinto dos Goblins é um lugar repetitivo, mas ideal para seu nível atual. Ele faz uma pausa para recuperar o fogo após derrotar vários inimigos e questiona quantos níveis conseguiu subir. Ao abrir sua janela de status, ele percebe que, embora tenha subido de nível, ainda está insatisfeito com alguns de seus atributos, que considera fracos. Apesar disso, Kang está determinado a continuar melhorando e explorando a dungeon. Ele aceita que precisa trabalhar duro para evoluir suas habilidades e alcançar o poder que tanto deseja. Kang olha para os Goblins mortos e pensa que, como está em uma dungeon, pode continuar subindo de nível aos poucos. Ele decide se livrar dos corpos e voltar para a caçada. Ele acessa seu inventário abrindo uma interface virtual. Com o comando falar, a tela aparece e mostra que ele pode armazenar mais um monstro. O número 19 aparece ao lado da imagem de um Goblin, indicando que ele já guardou muitos, mas só tem espaço para mais um. Um aviso informa que o inventário está quase cheio. Kang percebe que precisa escolher bem o próximo monstro que vai capturar, já que só pode guardar mais um. Ele suspira e pensa capturar algo maior, que valha mais dinheiro. Com um radar de busca, ele detecta um monstro se aproximando pela esquerda. Sabendo a posição exata, ele planeja uma emboscada para garantir uma vitória fácil. Kang se posiciona em um lugar estratégico, calculando que o monstro está a 5 metros. Ele segura o taco pronto para atacar na hora certa. Kang se posiciona com o taco pronto, esperando o momento certo para atacar. Ele calcula a distância, vê o capacete da criatura se aproximando e ataca, derrubando o capacete no chão. Em seguida, ele ouve um barulho e se vira surpreso ao ver um homem velho com barba e cabelos brancos, usando uma armadura. Ele percebe que não é um Goblin e fica confuso. Kang se pergunta se o homem é humano, e meio perdido pergunta se ele está bem, mas o homem não responde de imediato. De repente, o homem começa a falar uma língua que Kang não entende. Kang pensa de qual país ele pode ser, e vendo que o homem está irritado, pede desculpas. O homem mexe em uma bolsa, tira um colar e joga para Kang, que pega e não entende o que está acontecendo. Ele pergunta se deve o colocar, e quando coloca, uma luz brilha ao redor dele. Agora ele consegue entender o que o homem está dizendo. O homem fica bravo e pergunta a Kang se consegue ouvi-lo agora, chamando ele de moleque. Kang está se desculpando pelo que ele fez, preocupado com a raiva do anão, mas mesmo assim tentando explicar que a situação está um pouco fora de controle. O anão furioso responde de forma agressiva, perguntando o que ele está dizendo. Kang, assustado, se desculpa novamente, se inclinando em sinal de arrependimento. O anão, ainda irritado, comenta que em seus 132 anos de anão, nunca conheceu alguém tão problemático quanto Kang. Kang reage surpreso percebendo que está diante de um anão, o que o faz lembrar de uma raça famosa de ferreiros em histórias e livros. Ele mal consegue acreditar, mas nota que o anão diante dele é exatamente como imaginava. Enquanto Kang tenta processar tudo isso, ele vê que o anão derrubou alguns itens. Ele se agacha para pegá-los e percebe que todos são itens raros. Ao reconhecer o valor dos itens, ele fica impressionado com a sorte que teve ao encontrá-los. No entanto, antes que possa fazer algo, o anão exige que Kang devolva os itens imediatamente. Percebendo o mal entendido, Kang, ainda nervoso, entrega os itens ao anão, dizendo que não há problema. Kang pensa que o anão parece ser forte por causa da armadura e dos seus equipamentos. Ele considera não se meter e sair de perto, mas acaba ajudando a pegar os itens que o anão derrubou. Enquanto faz isso, percebe que o anão está segurando o seu bastão. Ele então pergunta: o que você está fazendo com meu bastão? O anão fica em silêncio só olhando. Depois pergunta diretamente: de onde você tirou isso? Kang não entende e responde por quê. O anão insiste, dizendo que o item é feito de oricalco, um material muito raro. Kang reflete sobre o anão acreditar que o metal de seu taco de beisebol é oricalco, algo extremamente valioso naquele mundo, mas que para ele na Terra é apenas alumínio. Mesmo assim, o anão insiste que esse metal não tem preço e oferece a Kang a chance de experimentar armas raras que ele criou. Após alguma hesitação, Kang aceita o convite e vai até a oficina do anão. Ele observa a quantidade de itens raros, mas começa a se questionar sobre o motivo do anão viver sozinho em um calabouço, cercado de armas e ferramentas. Enquanto está na oficina, Kang se vê diante da difícil tarefa de escolher uma arma entre tantas opções, mas fica na dúvida se realmente vale a pena pegar uma. Kang observa o anão forjando
fazendo algo, e quando ele termina diz que está pronto. O anão então entrega um taco vermelho brilhante para Kang, dizendo para ele parar de se distrair e pegar o taco. O anão afirma que comparado ao taco, o resto dos itens é apenas lixo. Kang pega o taco surpreso com a cor vermelha e pergunta se é realmente o seu taco. O anão explica que essa é a característica do oricalco, dizendo que é um metal fraco normalmente, mas quanto mais é encantado, mais vermelho e forte se torna. Kang surpreso percebe que seu taco foi encantado e exclama internamente: isso por acaso é um encantamento? Em seguida Kang começa a testar o taco, girando ele no ar. Kang está surpreso com o fato que o bastão que ele está segurando está encantado e se tornou um item raro. Ele reflete sobre como esse tipo de item geralmente é conseguido apenas ao derrotar monstros de alto nível, de classe A ou superior. Ele olha para o bastão e comenta que parece completamente diferente de antes. Enquanto Kang tenta processar a transformação de seu bastão, ele pensa sobre o anão que o encantou, achando incrível que um item tão poderoso possa ser criado artificialmente. Ele se sente sortudo por estar no calabouço naquele momento e considera que a sorte finalmente está do seu lado. Em seguida vemos a descrição detalhada do bastão encantado, agora classificado como item lendário, com alta durabilidade e habilidades adicionais, como detecção de presença e recuperação automática. Kang reflete que se pudesse vender o bastão ganharia muito dinheiro. No entanto, ele percebe que como o item está vinculado a ele não pode ser vendido. Ele pergunta ao anão se a função de recuperação automática significa que o bastão está realmente preso a ele. O anão, rindo alto, diz que Kang deveria se sentir grato e que agora o bastão só pode ser usado por ele, ninguém mais poderá utilizá-lo. Kang, enquanto examina o bastão em seu inventário, percebe que não pode vendê-lo para ganhar mais dinheiro, já que o item está vinculado a ele. Mesmo assim, ele não se desanima, pensando que há outras maneiras de conseguir dinheiro. Ele abre o inventário e nota o corpo do Goblin que havia coletado anteriormente. Sua ideia é vender o corpo do Goblin para conseguir algum lucro. Logo em seguida, ele começa a refletir sobre como ele poderá vendê-lo. Ele menciona que a associação de caçadores não será uma opção viável devido à origem do Goblin e começa a ponderar outras alternativas. Pensando em uma solução, Kang se lembra do mercado negro e fica animado com a ideia de utilizá-lo. Ele conclui que o mercado negro no setor dos caçadores costuma lidar com cadáveres sem fazer perguntas, o que é relativamente fácil entrar em contato com eles, especialmente para caçadores de nível mais baixo como ele, que sempre recebem cartões de visita dessas operações. Kang chega a uma construção abandonada e confirma que é o lugar certo. Ele olha o cartão de visita de novo e acha que o cartão parece bem suspeito. Logo em seguida, ele é chamado pelo nome por um homem que pergunta se ele é Kang. Ele responde que sim, e o homem confirma que é o vice-gerente Jung. E Jung pede para Kang segui-lo, dizendo que o chefe está esperando. Kang pensa que encontrar um lugar assim foi uma boa ideia, porque quem não viria aqui? O chefe chamado Lee Jun-Chua aparece e logo pergunta se podem verificar os corpos de goblins primeiro. Lee é descrito como um agiota, disfarçado de agente de empréstimo, que também negocia corpos de monstros no mercado negro. Kang, sem muita conversa, abre o inventário para mostrar os corpos. Enquanto isso, ele pensa que é estranho o cara não dar nenhum oi antes de checar tudo direito. Kang toca na interface e os corpos dos goblins aparecem. Os dois homens ficam surpresos e um deles comenta que apesar de Kang parecer novato, os goblins são reais. O capanga se aproxima e conta 20 goblins em boas condições, confirmando isso para Lee Jun-Chua. Lee Jun-Chua observa que os goblins estão em melhor estado do que ele esperava. Ele confirma que tudo está certo e pergunta para Kang quanto ele espera receber. Kang sugere 5 milhões por cada goblin, incluindo as pedras mágicas. Lee Jun-Chua responde que as cabeças estão muito danificadas e oferece 3 milhões. O capanga comenta que as cabeças dos goblins estão muito deformadas e nem servem para decoração. Lee Jun-Chua então oferece 3,5 milhões por cada goblin. Kang negocia o preço dos goblins, pedindo 4,5 milhões. O comprador hesita e Kang diz que se não gostarem do preço, ele encontrará outro comprador. Durante a conversa, um dos homens corre em direção ao grupo, alarmando e gritando o chefe, dizendo que é um problema urgente. Eles são informados que precisam sair rapidamente, pois há monstros no local. O grupo se surpreende e Kang pergunta o que está acontecendo. Um dos homens avisa que 2 orcs apareceram de repente, o que deixa todos perplexos. Kang lembra que já ouviu falar que em situações muito raras, os corpos de monstros podem atrair outros monstros, o que explicaria a chegada dos orcs. Ele se questiona por que isso está acontecendo justo agora. Kang, após analisar a situação com os orcs, percebe que eles estão muito além de suas capacidades atuais e se preocupa com a sua segurança. Ele pensa que precisa sair dali imediatamente. Enquanto isso, tenta pegar os corpos dos goblins, mas acha que já pode ser tarde demais. Um dos orcs aparece e surpreende todos, com Kang reconhecendo que se trata realmente de um orc. Lee Jun-Chua pede para Kang fazer algo já que ele é um caçador, mas Kang hesita. Quando o orc parte para o ataque, Kang percebe o perigo e tenta reagir rapidamente, mas a diferença de poder é evidente e ele se vê em uma situação de perigo. Quando percebe que o orc está perto demais, sem chance de desvio, ele pensa rápido que não quer morrer assim. De repente, o taco de beisebol aparece no ar brilhando e bloqueia o ataque do orc. Kang pega o taco e o orc fica confuso por um momento. Ele recua um pouco, ainda surpreso com o que acabou de acontecer. Os capangas assistindo ficam surpresos sem entender nada. Hyung pergunta para o chefe o que está acontecendo, mas nem ele sabe o que está acontecendo. Kang pensa que o taco deve ter se materializado por conta do efeito especial de detecção de presença. Isso dá a ele mais confiança. Ele percebe que pode ter uma chance de lutar. O orc então avança de novo e Kang segura o taco com força, decidido a lutar e se prepara para o ataque sem pensar em fugir. O orc ataca Kang, mas ele desvia, atingindo suas pernas e causando danos visíveis. Em seguida, ele acerta o orc no
rosto com seu taco, dizendo que pode derrubá-lo. Nisso o orc cai no chão derrotado. Sorrindo, Kang reflete que o item que está usando é muito mais incrível do que imaginava. Além disso, Kang percebe que sua vitória o levou a subir vários níveis de uma só vez, passando do nível 24 para o 36. No entanto, antes que possa aproveitar completamente sua vitória, ele é alertado pelos outros caras. Há outro monstro atrás dele. Ao se virar, Kang vê outro orc atacando, mas ele consegue desviar a tempo. Kang se sente indignado ao ser atacado pelas costas por outro orc, considerando a atitude covarde. Ele reage rapidamente, acertando o monstro com um golpe. O orc cai de joelhos após o impacto, e Kang aproveita a oportunidade para lançar mais um golpe mortal. Nisso, Kang golpeia a cabeça do orc com uma força tremenda, enviando o monstro para o mesmo destino de seu companheiro. O monstro solta um último som de dor, antes de cair no chão derrotado, ao lado de outro orc, que Kang já havia derrotado. Os homens ao redor observam a cena impressionados, enquanto vemos que o nível de Kang subiu novamente, agora de 36 para 48. Olhando para o seu taco, ele comenta que não havia percebido que as armas encantadas eram tão poderosas assim. Após Kang derrotar os dois orcs, os homens começam a conversar e pensam no que fazer. Kang decide usar a vitória a seu favor nessas negociações. Com um sorriso confiante, ele sugere que eles recomecem as negociações, agora que ele provou sua força ao derrotar os orcs. De volta em sua casa, Kang consegue um acordo muito lucrativo, recebendo 15% acima do valor de mercado. Ele reflete sobre quão inesperada essa generosidade foi, enquanto vê sua conta bancária e vê um impressionante valor de 240 milhões de won. Deitado em seu quarto satisfeito com o resultado, ele comenta que a transação foi concluída com sucesso. Agora Kang, olhando para cima satisfeito, diz que está focado em seu próximo objetivo, que é continuar caçando. Ele relembra que Lee Jun-chun decidiu continuar trabalhando com ele porque o salvou de um orc. Comenta que provavelmente por ter reconhecido que ele é mais do que um ladrão de corpos, mas alguém habilidoso o suficiente para caçar os orcs. Kang, que estava em um momento de incerteza sobre como enfrentar monstros mais poderosos por conta de seu equipamento, se levanta animado e muda sua expressão rapidamente. Ele pensou em uma maneira de conseguir itens gratuitamente se jogasse suas cartas de forma correta. Pouco tempo depois, vemos umas latas dentro de uma caixa, e o homem pergunta se o protagonista está tentando subornar. O anão, segurando a latinha, fica surpreso e comenta que isso tudo é feito de oricalco. O protagonista fala que dentro tem álcool, e eles começam uma conversa. O anão pergunta se ele fez xícaras de oricalco e se dentro tem água benta. O protagonista responde que não, e que dentro da lata só tem cerveja. Por fim, Kang pergunta se ele quer experimentar. Assim que o anão experimenta, ele cospe a bebida, dizendo que isso tem gosto de mijo, visivelmente irritado. Nisso, Kang começa a abrir outra bebida, perguntando se deveria ter oferecido algo mais forte. Tentando agradá-lo, Kang oferece soju, que é uma bebida mais forte. O anão olha com descrença e comenta que vai lhe dar mais uma chance. Após tomar, ele dá um sorriso e diz que isso de fato é bom. Isso deixa o anão um pouco mais satisfeito, mas ele ainda sente que a bebida poderia melhorar com algo a mais. O protagonista, surpreso, pergunta o que seria esse algo a mais. O anão sério diz que Kang precisa minerar algo para ele. O protagonista fica sem entender e pergunta o que precisa minerar, ao que o anão responde Mithril. Vemos o protagonista descendo umas escadas, desabafando que isso está o deixando louco. Enquanto desce as escadas, Kang reflete sobre sua situação. Ele menciona que está tentando conseguir equipamentos de graça e agora está preso nessa missão, o que o incomoda. Kang comenta que sabe que Mithril é um mineral, mas não entende o que isso tem a ver com soju. Confuso, ele decide continuar a busca, dizendo a si mesmo para tentar encontrá-lo. Ele chega a uma área que se parece muito com uma floresta real, embora ainda esteja dentro do labirinto. Em seu sistema surge uma notificação, indicando que ele alcançou o segundo nível do labirinto, chamado Labirinto de Cães e Esqueletos. O sistema pergunta se ele gostaria de registrar esse local como um ponto de teletransporte. Kang, sem entender o que é isso, decide registrar o ponto de teletransporte, o que é confirmado pelo sistema. Kang se depara com o portal, e ao se aproximar, uma mensagem informa que agora ele pode viajar entre o primeiro e o segundo nível, usando esse portal. Kang coloca a mão para a frente, dizendo que o sistema funciona de maneira semelhante a um jogo, permitindo que ele se mova facilmente entre os níveis. Kang, confiante com essa nova descoberta, decide usar o portal para voltar. Quando ele está explorando o novo ambiente, reflete sobre o nome do local, o Labirinto de Cães e Esqueletos. Logo em seguida, é surpreendido por um cão monstruoso, com olhos vermelhos brilhantes e presas enormes. O cão ataca ferozmente, mas Kang, rápido com seu bastão, acerta o monstro com um golpe poderoso, silenciando o animal e o derrotando. Vemos que o protagonista subiu de nível novamente. Kang comenta sobre ter derrotado os cães facilmente, refletindo que esses monstros eram muito mais fracos que os orcs, e ele os vê como uma oportunidade fácil de ganhar pontos de experiência. Após eliminar uma ordem inteira de monstros, ele percebe que seu nível aumentou significativamente, passando do nível 49 para 74. Kang observa que com o valor dos corpos dos cães que ele derrotou, ele já acumulou cerca de 200 milhões de won. Essa percepção o deixa animado, pois suas conquistas estão rendendo não apenas experiência, mas também dinheiro. Nisso, Kang fica muito animado, se vendo cercado por uma chuva de dinheiro, e declara rindo que está ficando rico. No entanto, sua empolgação é interrompida quando ele se lembra de sua missão anterior, que é buscar o Mithril. Ele quase esqueceu devido à empolgação com seus ganhos, e rapidamente volta ao labirinto em busca do mineral. Kang começa a explorar mais profundamente, e enquanto corre, comenta que esse parece ser o lugar. Enquanto ele para e nota vários esqueletos à sua frente, os esqueletos também o notam e correm em sua direção. Kang está em uma masmorra conhecida como Labirinto de Cães e Esqueletos. Ao ver esqueletos à sua frente, ele comenta que esqueletos não têm valor monetário. Mesmo assim, ele percebe que terá que enfrentá-los, já que eles avançam em sua direção.
atenção. Irritado com a situação, ele pensa que será um incômodo ter que lidar com eles. Kang começa a atacar os esqueletos com sua arma, destruindo um deles com um golpe poderoso. No entanto, ele logo percebe que os esqueletos só podem ser derrotados se o núcleo deles for destruído. O núcleo está localizado no centro do peito dos esqueletos. Ao identificar essa fraqueza, Kang foca seus ataques no núcleo e consegue destruir um dos esqueletos, comemorando a vitória com um a menos. Enquanto ele se recupera de sua investida, outro esqueleto flamejante aparece do nada, surpreendendo Kang, que se pergunta de onde ele surgiu. Mesmo o pegando desprevenido, Kang consegue atacar e descar muito deles. Nisso ele dá um sorriso dizendo para todos virem para cima. Ele então ataca novamente, acertando a criatura no núcleo, fazendo com que ela desapareça. Quando tudo se acalma, vemos Kang de pé exausto e ofegante, cercado por esqueletos derrotados. Ele se pergunta se finalmente acabou. Enquanto recupera o fôlego, Kang reflete sobre a situação. Ele percebe que o motivo pelo qual foi enviado pela batalha foi apenas uma desculpa, mencionando que, pensando bem, o álcool provavelmente era só uma desculpa. Ele também comenta com frustração que o velho anão provavelmente não queria ir ele mesmo, então mandou Kang em seu lugar. O sistema aparece dizendo que Kang atingiu o nível 100 e agora pode mudar de classe. O sistema continua dizendo que sua classe será automaticamente determinada com base em suas ações recentes. Confuso, ele coloca a mão no queixo, se questionando se ele já alcançou esse nível, e pensa consigo mesmo que, dado o que enfrentou, provavelmente ele mudará de classe para guerreiro. No entanto, para sua surpresa, outra mensagem aparece, informando que após derrotar vários mortos-vivos, ele foi promovido para a classe de clérigo. Kang então se pergunta se ele é um clérigo. Mais tarde vemos Kang jogando um saco com itens no chão, dizendo que ali está o mithril que ele pediu. O anão ri e pergunta se ele voltou inteiro, enquanto Kang reclama de suas dores, especialmente nas costas. O anão parece aliviado, mas também brinca que achava que Kang poderia ter morrido lá fora. Kang exausto grita com um homem se ele não consegue ver que ele está exausto. Enquanto segura o saco, o anão fala para ele parar de reclamar, afirmando que ele não parece estar tão cansado assim. Por fim, enquanto o anão examina o mithril que o Kang trouxe, ele pergunta em tom de cobrança se isso foi tudo que Kang conseguiu encontrar. Kang, colocando a mão na cabeça, pensa consigo mesmo que o mithril que encontrou parecia valioso e decidiu pegar um pouco mais do que o pedido, pensando que não teria problema. Ele sorri de forma travessa, enquanto o anão comenta que o labirinto agora se tornou inútil. Em seguida, o anão sugere que comecem a forjar o equipamento e pergunta a Kang que tipo de equipamento ele gostaria. Pensando por um momento, Kang menciona que já tem uma arma e que seria mais interessante ter uma armadura, mas preferiria que ela não fosse tão chamativa. O anão confiante diz que isso é simples de se resolver. Após essa conversa, vemos o celular de Kang despertando, enquanto ele está deitado em sua cama dormindo. Logo, ele desliga o despertador e se espreguiça, dizendo que dormiu por 6 horas e se sente revigorado. Enquanto coloca a mão no rosto, ele lembra que decidiu ir para casa dormir um pouco, para descansar do calor e cansaço da oficina. Ele comenta que é bom ter colocado o despertador, pois o equipamento deve estar quase pronto. Mudamos de cena para a oficina e vemos o anão largando a sua marreta na mesa. O anão, cansado e olhando para cima, diz que está contente com o resultado. De repente, ele percebe algo e olha para o lado, ao notar a chegada de Kang. O anão pergunta por onde ele esteve, e Kang responde que só foi dar uma volta por aí. O anão então revela a armadura feita para Kang, explicando que ele fez de modo que pudesse ser usada de forma discreta por baixo de suas roupas, o que deixaria a armadura escondida. Curioso, Kang pega a peça e observa que por fora ela não parece muito diferente de outras armaduras. Mesmo assim, ele decide experimentá-la. O sistema aparece notificando que a armadura é uma corrente de mithril de qualidade única, leve e durável, feita com muito cuidado pelo anão. Isso, o anão pergunta se ele já está pronto. Kang responde que está quase, mas no meio da frase é surpreendido por um ataque inesperado do próprio anão, que o golpeia para testar a resistência da armadura. Após o golpe surpresa do anão, uma mensagem aparece, destacando que a armadura reduz 50% do dano físico e mágico. Kang, sendo arremessado para trás, se pergunta o que é isso. O anão, com um sorriso de satisfação, explica que as palavras não seriam suficientes, então decidiu demonstrar a eficiência da armadura. Ele pergunta a Kang como foi o desempenho. Kang, ainda se recuperando do susto, responde brincando que o anão poderia ter pegado mais leve. Ao verificar seu corpo, percebe que o golpe não causou nenhum dano, o que o deixa impressionado. Ele comenta que normalmente o ataque teria quebrado suas costelas, mas graças à armadura está perfeitamente bem. Empolgado, ele pensa que com essa armadura em seu bastão, sua capacidade de combate será muito maior. Kang corre até o homem e reflete que encontrar o anão foi um grande golpe de sorte, agradecendo por toda a ajuda. O anão, no entanto, começa a mexer em algo e dispensa os agradecimentos como normalmente. Ele então pega um grande barril e diz a Kang para levar aquilo com ele. Kang recebe um barril do anão e, surpreso, pergunta o que exatamente é aquilo. O anão, com um sorriso misterioso, responde que é algo especial, mas não dá muitos detalhes na hora. Quando Kang chega em sua casa, ele decide experimentar o que está dentro do barril. Após dar um gole, Kang fica impressionado com o sabor, comparando o líquido a uma bebida fina, com um aroma e sabor incríveis. Ele se pergunta como algo simples como soju poderia se transformar em algo tão delicioso. É então que ele lembra da explicação do anão. Quando se armazena uma bebida em um barril de mithril, o sabor é realçado mesmo que a bebida seja de qualidade inferior. Maravilhado com essa transformação, Kang percebe que só o fato de colocar a bebida no barril mudou completamente a experiência de degustá-la. Isso deixa refletindo sobre a sorte que teve em conhecer o anão, mas em seguida pensa em algo, dizendo para esperar um minuto. A história continua com Kang sendo mencionado em uma ligação telefônica, em que o Junshun, em um escritório, está
interessado no que Kang tem a oferecer. Ele quer vender algo e o Junshu, com um sorriso interessado, pergunta o que Kang quer negociar dessa vez, especulando que se trata de uma carcaça de monstro. Kang menciona que tem uma carcaça de Cobalt e um pouco de bebida para vender. O Junshu, confuso, repete a palavra bebida com surpresa, claramente não esperando essa parte da oferta. Ao fundo vemos um local conhecido como área de treinamento de novos caçadores da Guilda Titã. Enquanto isso, a Guilda Titã acaba de concluir uma missão de subjugação e seus membros estão coletando carcaças de monstros. De repente, uma emergência surge e um dos membros corre para avisar o vice-mestre da guilda sobre um problema inesperado. Os soldados começam a olhar para o portal e veem que os homens lagartos estão passando, pois o surgimento de um portal nesse momento era totalmente inesperado. Uma quantidade 3 vezes maior de homens lagarto começa a aparecer. Os membros da guilda não sabem o que fazer, reconhecendo que não conseguiram lidar com o problema sozinhos e sugerem pedir ajuda a outros caçadores. No entanto, o vice-mestre da guilda se recusa. Ele considera pedir ajuda ridículo e acredita que a reputação da guilda está em jogo. Ele insiste que a Guilda Titã precisa resolver a situação internamente. Determinados, os membros da guilda liderados pelo vice-mestre se preparam para a batalha. Segurando sua arma, ele os encoraja, dizendo que enquanto permanecerem focados, podem conter esses monstros. Por fim, ele diz para se prepararem. Em outro cenário, Kang recebe os parabéns por sua recente promoção. Uma mulher que parece ser funcionária de uma organização o parabeniza e confirma que ele é um clérigo, uma classe rara de curandeiros que possui habilidades de cura. Ao entregar o cartão de identificação de caçador para Kang, ela elogia sua classe. O cartão de Kang confirma sua classe como clérigo de rank C. Quando está prestes a pegar o seu cartão, ele agradece à mulher. Após a sua promoção a clérigo, Kang começa a andar e reflete sobre como essa nova classe pode torná-lo um ativo valioso para qualquer guilda. Ele imagina as novas oportunidades que surgirão a partir de agora. Nisso, um homem machucado e coberto de sangue se aproxima desesperado, perguntando se há algum clérigo extra por perto. Kang, hesitante, levanta a mão e afirma que é um clérigo, mas menciona que é de classe C, questionando se seria o suficiente. O homem, aliviado, o convida a se juntar imediatamente, garantindo que sua ajuda seria bem-vinda independente do seu rank. Kang, surpreso com a rapidez com que foi aceito, pensa consigo mesmo que se tornar um clérigo talvez seja mais vantajoso do que ele havia imaginado. Logo em seguida, a história corta para um homem lagarto sendo atingido por uma espada. Uma das criaturas consegue derrubar um dos homens, que cai ao lado de seu companheiro. Quando o homem cai no chão, o seu colega vai o ajudar perguntando se ele está bem. Nesse momento, um novo inimigo apareceu no céu, surpreendendo ambos. Um dos guerreiros rapidamente corta o monstro que estava prestes a o atacar, salvando os dois aliados. Em seguida, vemos o monstro atacado caindo no chão em duas partes. O homem grita para que todos se concentrem, alertando que se perderem o foco podem acabar mortos. Durante a batalha, o vice-líder da guilda reclama do desempenho de seus subordinados, acreditando que eles só estão confiantes porque tem alguém para depender. Mesmo com sua frustração, ele se prepara para eliminar todos os inimigos, dizendo para eles resistirem enquanto elimina as criaturas. O vice-líder está avançando, mas alguém grita que o líder não pode fazer isso porque precisa comandar, o que faz ele se perguntar quem é esse. Nisso, vemos Kang sendo instruído a curar os outros. Ele parece um pouco fora do lugar, perguntando se há algo a mais que pode fazer para ajudar, mas o grupo insiste que ele deve focar apenas na cura. O homem salta e garante que ele será recompensado mais tarde, e Kang concorda desde que seja pago. Enquanto cura, vemos a batalha continuar, com um guerreiro recebendo a cura de Kang, mas acaba não sendo suficiente e ele é acertado pela criatura. Ele, assustado, pede para que seja curado. Enquanto isso, Kang comenta sobre a situação com seu colega, notando que não importa o quanto eles lutem, parece interminável. Desse jeito, eles terão que entrar em contato com outra guilda para receber ajuda. O homem, suando, responde que estava pensando na mesma coisa. Kang olha para o lado e percebe que a situação está piorando rapidamente, e que nesse ritmo eles poderiam ser eliminados. Ele olha em choque para a frente, e vemos que um homem lagarto o atacou por trás. Olhando para trás, ele se pergunta como esses monstros chegaram tão longe, e que isso significa que a retaguarda foi violada. Quando a espada está prestes a acertar, ele invoca seu bastão, que em seguida acerta em cheio o rosto do homem lagarto. Enquanto isso, os outros membros da equipe ficam confusos, e olham para trás incrédulos. Kang então grita que é uma emboscada, e que a retaguarda foi violada. O homem de branco pergunta como eles chegaram tão longe, e o outro responde que é uma técnica de ocultação. Kang olha para isso confiante, e diz para todos se concentrarem na cura agora, pois ele mesmo vai cuidar desses homens lagartos agora. Um dos clérigos ao seu lado questiona como ele pretende lidar com a situação, já que ele não deveria ser um guerreiro, mas sim um clérigo como eles. O outro clérigo sugere pedir ajuda da Guilda Titã, argumentando que a luta é perigosa demais. No entanto, Kang mantém a calma e avança dizendo que não se preocuparia tanto se não tivesse confiante no que pode fazer. Kang tá com o homem lagarto com força e pensa que estava preocupado com o que disse, mas sabe que é possível derrotá-los. Ele desvia de um ataque e pega o homem lagarto pela garganta e o joga contra o chão, o finalizando com seu bastão. Nisso, Kang olha para trás, vendo que um de seus colegas está passando sufoco. Ele volta para ajudar dizendo que baixou a guarda. O protagonista avança com velocidade e logo em seguida vemos o protagonista saltando em direção à criatura, determinado a atacar. Kang acerta com força a cabeça do homem lagarto, mas apesar do golpe forte, o monstro não é derrotado facilmente, e a batalha continua. Assim que o Kang pousa no chão, ele vira para trás e é acertado pela criatura. O monstro confuso é rebatido com o protagonista dizendo que seu ataque não surtiu o efeito esperado. O protagonista olha para suas costas satisfeito e logo acerta um golpe no rosto da criatura, dizendo que esse é o poder de um bom equipamento. Um dos homens olha para Kang dando uma surra no monstro e pergunta como o clérigo é capaz de fazer isso. O homem, observando impressionado, comenta que isso é incrível e que Kang realmente
realmente está segurando os inimigos sozinho. Outro cara aparece dizendo que graças a Kang, eles podem focar na cura sem preocupações. Logo a cena muda para os inimigos que parecem confusos, e alguém nota que algo estranho está acontecendo com os homens lagartos, sem entender o motivo. De repente algo passa em grande velocidade, e o homem aparece cortando a criatura ao meio. É revelado que ele é seu Sang-Yu, o mestre da guilda Titã, o caçador de rank S. Ele fica de frente com Kang, e pergunta se foi ele quem cuidou dos inimigos aqui. Ao que Kang responde que sim, perguntando quem ele é. Mas os caras atrás dele já sabiam quem ele era, comentando o seu nome. O protagonista olha para seus companheiros, ao que eles o avisam que o homem que acabou de aparecer é o mestre da guilda Titã. O de óculos aliviado afirma que finalmente eles poderão ir para casa. Nisso Sang-Hu dispara, dizendo que terão que continuar essa conversa mais tarde. Enquanto isso, Sang-Hu se aproxima de Kang, dizendo que ele será recompensado adequadamente por sua ajuda. Kang ainda segurando seu bastão vermelho, fica um pouco surpreso ao ver Sang-Hu de perto. Ele reconhece imediatamente a presença poderosa de Sang-Hu, impressionado por estar frente a frente com o caçador de rank S. Kang reflete internamente, percebendo que sempre soube que os caçadores de rank S eram incrivelmente fortes, mas a presença de Sang-Hu é diferente. Apenas pelo olhar, ele entende que Sang-Hu está em um nível totalmente superior, quase como se ele fosse um monstro de tão poderoso. Em seguida vemos uma cena de Sang-Hu soltando no ar e pousando entre os caçadores. Logo ele diz que eles fizeram um ótimo trabalho, e os caçadores olham para ele alegres, dizendo que é o mestre da guilda. O vice-líder, com uma expressão irritada, pergunta como ele sabia para onde ir. Outro membro da guilda revela que foi ele quem chamou o mestre para ajudar, e não vê nenhum problema em pedir assistência ao companheiro da guilda. Sang-Hu então assume o controle da batalha, ordenando que aqueles que estão com pouca energia recuem, pois ele comandará a subjugação a partir dali. Em seguida ele avança emanando uma energia intensa, e ordena que todos que compreendem se movam rapidamente. No entanto, alguns caçadores mais novos tentam intervir, pedindo ao mestre da guilda que espere. Eles estão apressados para seguir suas ordens, mas estão preocupados com seu mestre. O mestre apenas diz para eles irem rápido e recuar. Em seguida, Sang-Hu grita determinado. Ele então realiza um ataque devastador, criando uma enorme explosão que atinge inúmeros monstros de uma vez. O ataque é tão precioso que não afeta nenhum dos aliados, apenas os monstros. Os caçadores ao redor ficam atônitos com o poder de Sang-Hu, admirando sua força. Eles comentam sobre como ele conseguiu derrotar tantos monstros com apenas um golpe. Sem dúvida, um feito que demonstra que ele é um caçador de rank S. Kang observa com surpresa, reconhecendo a habilidade do cara de golpear apenas os monstros, sem ferir os aliados. Kang por um momento reflete sobre seu próprio progresso, e pensa que havia se tornado mais forte, mas comparado a alguém como Sang-Hu, ele percebe que tem um longo caminho a percorrer. O campo de batalha mostra o monstro caído após ser derrotado. Em seguida, outro monstro é esmagado violentamente na cabeça. Depois vemos vários corpos de monstros espalhados no chão, enquanto o líder da equipe ordena que chequem as baixas e recolham tudo que estiver por ali. Os membros da equipe respondem rapidamente sim senhor. Logo depois, Do-Yoon é mencionado, e Sang-Hu aparece claramente irritado, agarrando Do-Yoon pelo colarinho. Ele grita chamando Do-Yoon de louco e perguntando por que ele tentou lidar com tudo sozinho. Sang-Hu deixa claro que isso foi extremamente perigoso, e ele questiona se Do-Yoon estava planejando que todos morressem por causa disso. Do-Yoon responde que se tivesse pedido ajuda, isso teria prejudicado a reputação da guilda. Sang-Hu com raiva corrige Do-Yoon, dizendo que não foi a reputação da guilda que ele quis proteger, mas sim o próprio orgulho dele. Do-Yoon, em um tom mais calmo, reconhece que é uma acusação severa, mas mantém sua postura. Sang-Hu estava prestes a continuar essa discussão com Do-Yoon, quando um membro da guilda se aproxima, pedindo desculpas por interromper. Ele sugere que seria melhor deixar os clérigos, que ajudaram a guilda naquele dia, irem embora. Sang-Hu aceita a sugestão e responde que eles devem ser liberados. Ao fundo vemos Kang e os outros clérigos aguardando. Sang-Hu ainda é sério se volta para Do-Yoon e avisa que ele não sairá ileso dessa situação. Ele promete que eles continuarão com essa conversa mais tarde, quando voltarem para a guilda. E Do-Yoon, um pouco abatido, responde que entende. Sang-Hu então se aproxima dos clérigos e se apresenta como mestre da guilda Titã. Ele agradece sinceramente por terem ajudado seus membros a sobreviverem ao ataque, expressando sua gratidão especialmente para Kang, a quem ele dirige um elogio por lidar sozinho com a emboscada dos homens lagarto, entregado pelas habilidades de Kang. Sang-Hu pergunta o seu nome. Kang responde sem hesitação, dizendo que seu nome é Kang. Sang-Hu continua a conversa, perguntando se Kang já está afiliada a alguma guilda. Kang, ainda com seu semblante sério, explica que não faz parte de nenhuma guilda. Aproveitando a oportunidade, Sang-Hu oferece a Kang a chance de se juntar à guilda Titã. Ele promete que se Kang aceitar a oferta, todas as taxas de adesão serão dispensadas, o que demonstra seu interesse nas habilidades de Kang. Nesse momento, Do-Yoon, claramente incomodado, se aproxima rapidamente, interrompendo a conversa entre Sang-Hu e Kang. Ele questiona irritado o que o mestre da guilda está dizendo, não acreditando que Sang-Hu realmente fez essa oferta. Do-Yoon argumenta que se lembra claramente de que Kang, que até pouco tempo era um rank D, ele expressa sua descrença, afirmando que embora Kang tenha tido sorte de se tornar um clérigo, ele não é alguém digno de ser recrutado, insinuando que sua ascensão pode não ser tão impressionante quanto parece. Do-Yoon está olhando para frente quando Sang-Hu o interrompe, dizendo que sem o Kang, todos os membros e clérigos teriam morrido. Sang-Hu acusa Do-Yoon de colocar quase tudo a perder por causa de sua teimosia, e chama ele de idiota. Do-Yoon fica sem jeito, enquanto os membros da guilda surpresos observam a cena. Kang, assistindo de longe, pensa que o mestre da guilda é mais equilibrado do que ele imaginava. Sang-Hu manda Do-Yoon se desculpar, mas Do-Yoon fica furioso pensando que não vai se desculpar. Logo depois, Kang recusa a oferta de entrar na guilda, dizendo que não pode confiar em um lugar com alguém como Do-Yoon como vice-líder. Isso irrita Do-Yoon, que chama Kang de bastardo e parte para cima do garoto. Do-Yoon tenta atacar com um golpe de energia, mas Kang rapidamente
rapidamente tira o bastão do inventário e acerta um golpe poderoso na barriga de Doyun. Um tempo se passa e vemos uma notícia impactante, informando que o vice-mestre da guilda Doyun desmaiou após ser derrotado por um caçador de rank C. Isso gera uma reação imediata entre os membros da guilda, que discutem a situação no escritório. Eles falam sobre trazer o caçador de rank C para uma explicação, e até mesmo consideram para a demissão. No entanto, um dos membros afirma que apesar de Doyun ter cometido um erro, a punição seria injusta. Um dos homens afirma que se essa situação não for resolvida, a reputação da guilda Titã será prejudicada. O líder Sang-Hoo, colocando a xícara na mesa, pondera que não foi o caçador de rank C que manchou a reputação da guilda, mas sim Doyun, que colocou recrutas em perigo por causa de seu orgulho. Ele menciona que Doyun também tentou usar violência contra alguém que lutou pela guilda, tornando a situação inaceitável. Sang-Hoo considera isso razão suficiente para revogar o título de vice-líder de Doyun. Apesar da hesitação de alguns membros, Sang-Hoo encerra a conversa de forma decisiva, pedindo que todos saiam. Seu Sang-Hoo reflete sobre Kang e reconhece que ele não é um caçador comum de rank C. Ele decide que antes que Kang fique mais poderoso, precisam recrutá-lo para a guilda. Kang está relaxando em casa enquanto segura o celular e reflete sobre suas finanças. Ele percebe que gastou muito dinheiro porque ganhou mais do que esperava, e as despesas estão maiores do que era previsto. Kang coloca seu celular na mesa e pensa que deveria ter aceitado uma oferta de pagamento extra. No entanto, ele se consola decidindo que não importa mais e toma um gole de sua bebida. Ele se mostra confiante, afirmando que tem outras maneiras de ganhar dinheiro. Em seguida, ele entra em um portal brilhante, determinado a enfrentar novos desafios. Enquanto atravessa o portal, Kang decide que caçar o mesmo monstro de sempre não é mais suficiente para ele. Ele olha para o lado comentando que agora está mais forte, portanto ele pode ir atrás de uma presa mais forte também. Kang começa a correr e logo começa a caminhar dentro da masmorra, mencionando que acabou indo muito longe. Algo o interrompe, o som de uma criatura que rapidamente se aproxima dele. Ele olha com atenção e de repente um monstro surge diante dele. É um orc e Kang imediatamente se coloca em posição de combate para atacar. O orc tenta pegá-lo de surpresa, mas Kang consegue se desviar e acerta um golpe na criatura. Com esse golpe ele o derruba e comenta que foi no momento exato. Nisso outros orcs se aproximam, formando uma linha de ataque. Kang percebe que se conseguir derrotar todos eles, estará com as finanças garantidas por um bom tempo, o que o deixa motivado para o combate que está por vir. Kang, com um sorriso confiante, provoca seus inimigos, dizendo que eles podem vir. Ele se prepara para enfrentar o orc, enquanto o monstro avança em sua direção. Por fim, ele fala que é hora de ganhar dinheiro. Na sua interface de caça aparece o contador de monstros, mostrando que já derrotou 20 orcs. Ele comenta confiante que agora pode derrotar 20 orcs sem problemas. Com suas armas em mãos, Kang decide que é hora de explorar mais a fundo, então se dirige para o lugar mais perigoso da masmorra. Descendo uma escadaria sombria, ele reflete sobre a estrutura à sua volta, se perguntando o que está adiante. Ele caminha pelo corredor e comenta que parece ser um templo misterioso, e sente uma atmosfera estranha no local. De repente, um sistema de notificação aparece diante dele, informando que ele chegou ao terceiro andar, o labirinto do guardião do templo. Kang chega em um lugar, dizendo que acha que chegou no lugar certo. O sistema informa que o terceiro andar foi registrado no portal de dobra. Ele estranha a ausência de monstros ao seu redor, e se questiona se o templo é uma zona segura. Logo depois ele escuta algo e fica em alerta. Em seguida ele é atacado e reage rapidamente, desviando da criatura que apareceu diante dele. Durante o combate seus olhos brilham em choque, e enquanto se joga para trás, ele percebe que não está lidando com um monstro comum. Kang olha para o lado assustado e bloqueia o ataque com seu bastão. Nisso ele é empurrado para longe com força, percebendo que apesar de seus esforços, a força do inimigo é avassaladora. Os seus pés deslizam no chão em alta velocidade. Ele fica surpreso com o poder e agilidade do monstro, se perguntando como pode ser tão forte e ágil. Ele tenta se concentrar, mas algo chama sua atenção. Ele observa atentamente o monstro à sua frente, notando que o corpo da criatura parece ser feito de pedra. Reconhecendo a criatura, ele percebe que é um golem. Ciente de que está lidando com um golem, ele ajusta sua estratégia. Em um rápido movimento, ele avança contra a criatura. O golem revida e o protagonista é jogado para trás. Ele avança novamente e percebe que apesar da força bruta do golem, a criatura não é muito inteligente, e isso lhe dá uma vantagem. Com um sorriso confiante, ele deduz que se a criatura é forte fisicamente, acaba carecendo de inteligência. Isso facilita sua estratégia. Então ele realiza um ataque decisivo, acertando a criatura em cheio. Ele fica de pé após o ataque e afirma que não há razão para conseguir derrubá-lo, enquanto os destroços do monstro caem no chão. Nisso ele fica na frente do monstro derrotado e olha para o lado confiante, dizendo que ficou assustado à toa, minimizando a situação. No entanto, algo inesperado acontece. Ele vê uma nova movimentação do resto dos inimigos, que começa a se juntar. Confuso, ele reflete por um momento, percebendo que pode ter subestimado a situação. O inimigo com um rosnado ameaçador se recompõe, mesmo depois de ter sua cabeça esmagada. A surpresa toma conta dele, pois ele pensava ter derrotado o inimigo completamente. Ele se lembra de uma importante informação: essa criatura não morre a menos que seu núcleo seja destruído. O protagonista percebe que cometeu um erro e decide recuar para repensar em sua estratégia. Ele tenta escapar da luta, mas o inimigo agarra sua perna. Em seguida, o protagonista se depara com o segundo inimigo, ficando surpreso ao perceber que há mais de um adversário. Nisso, um ataque rápido atinge um dos monstros. Uma explosão de luz e força segue, e o protagonista percebe o ponto fraco da criatura, sendo o núcleo localizado no centro do peito. Determinando que destruir o núcleo é a única maneira de derrotar o inimigo, ele parte para o ataque, decidido a esmagar o segundo monstro também. Com um golpe poderoso, ele destrói o monstro acertando o seu peito. Nas últimas imagens, o personagem principal reflete sobre a situação, pensando que se mirar no peito do oponente, pode ter sucesso em derrotá-lo. Ele então se afasta
passa um pouco observando a destruição ao redor e comentando que aquilo foi por pouco, quase não escapando da situação. Kang coloca a mão no rosto aliviado e lembra que se não fosse a flecha que veio antes, ele poderia ter morrido. Surpreso, ele se pergunta quem o ajudou naquele momento, se questionando se foi o anão que havia aparecido anteriormente. No entanto, ao se virar para olhar, ele vê uma figura emergindo da fumaça e percebe que não é o anão, mas sim uma mulher misteriosa. Quando ela se aproxima, ele observa algo estranho em suas orelhas e, chocado, percebe que ela é uma elfa. Nisso, o protagonista se agacha para agradecer pela ajuda e ela corre em sua direção. Quando ele termina de agradecer, a mulher o agarra pelo colarinho e o puxa em sua direção, com um olhar sério. Ela afirma que nunca viu antes naquele calabouço, questionando quem ele é e de onde ele veio. Kang fica confuso com a abordagem e questiona o que ela está dizendo. A mulher continua perguntando de onde ele veio e por quanto tempo ele esteve preso no calabouço, sem entender que ele acabou de entrar. Kang explica que entrou naquele mesmo dia e parece incrédulo com a ideia de estar preso. A mulher, surpresa, pergunta se ele realmente acabou de entrar, ao que ele confirma. Ela então deduz que ele deve saber onde fica a entrada do calabouço e ele responde afirmativamente, meio hesitante. Decidida, ela o solta dizendo que está bem. Ela o joga no chão com força, enquanto Kang é arremessado para trás. A mulher segura o seu arco e diz que finalmente encontrou uma maneira de sair daquele lugar, indicando que agora tem uma solução para escapar. Kang olha para a situação confuso e se pergunta o que está acontecendo. Ele está com uma expressão tensa segurando o seu bastão e claramente frustrado com a situação. Em seguida, a meia-elfa Lúcia exige que ele a leve até a entrada pela qual ele entrou pelo calabouço. Kang internamente questiona o motivo da mulher estar dando ordens tão rapidamente e fica surpreso com a atitude dela. No entanto, ele não pode deixar de notar que ela é muito bonita, o que faz com que ele sorria levemente. Lúcia então diz que o compensará por ajudá-la, revelando que ela é uma mercenária de rank platina e diz que ele pode confiar nela. Kang, no entanto, fica intrigado e pergunta sobre esse rank, sem acreditar muito nas palavras dela. Lúcia se apresenta formalmente, dizendo que seu nome é Lúcia Meia-Elfa e que ele provavelmente já ouviu falar dela. No entanto, quando Kang parece não reconhecer o nome dela, Lúcia parece um pouco surpresa e comenta que achava que ela era famosa. Ela decide mostrar a Kang o distintivo de mercenária, afirmando que isso prova sua identidade como mercenária de rank platina, esperando que ele acredite nela agora. A mulher, segurando sua arma, pergunta se ele não reconhece o que ela está mostrando. Ela o questiona se ele veio de algum lugar rural e de onde ele é. Na sequência, o jovem responde que é de Seul e, surpreso, afirma nunca ter ouvido falar de um elfo vivendo na Coreia. A mulher, confusa, pergunta onde fica esse lugar e parece não reconhecer o nome. Ela coloca a mão no queixo e reflete se o labirinto que ele mencionou realmente conseguiu fazer uma travessia dimensional. Considerando essa possibilidade, ela pergunta se aquela é a primeira vez que ele entrou ali, mas o rapaz diz que ele já esteve dentro e fora algumas vezes. Mais adiante, vemos o mago do início e a mulher explica que o labirinto realmente usou magia de mudança dimensional, algo que fez a masmorra transitar de uma dimensão para outra. O jovem parece confuso e pergunta o que isso significa. A mulher responde que a masmorra foi transportada para outro mundo, graças à magia do labirinto. O rapaz, segurando seu bastão, então questiona se isso realmente é possível, e a mulher confirma que sim. Ela cruza os braços e fica aliviada ao descobrir que a transição dimensional funcionou, e diz que se for possível reverter a magia, eles conseguirão voltar para casa. O jovem reflete sobre a situação e conclui que algo estava estranho desde o início, confirmando que essa masmorra não é deste mundo. Ele também parece preocupado com as implicações de reverter a magia e devolver a masmorra ao seu estado original, prevendo possíveis problemas. Kang coloca o braço para frente e pergunta para a mulher se ela pretende enviar a masmorra de volta para sua dimensão original. Ela responde que pode ser difícil no momento, mas menciona que há um local potencial que poderia ajudar. Ela explica que encontrou uma sala secreta enquanto procurava uma saída. A garota então pergunta se ele pode ajudar com isso. Ela chega perto dele e ele pergunta que tipo de ajuda, ao que ela responde que precisa derrotar o monstro-chefe para chegar lá. Kang parece relutante, questionando por que ele deveria ajudar com isso, mas a mulher promete uma boa recompensa. Ela confirma que dará algo em troca, e também uma recompensa por derrotar o monstro-chefe. Kang considera as condições e parece achar que elas não são ruins. Após pensar, ele concorda em ajudar. A cena então corta para uma luta intensa, onde Kang ataca um monstro gigante com seu bastão, atingindo ele com força. Enquanto o monstro cai no chão derrotado, vemos a mulher atrás dele lutando contra outro monstro. Enquanto Kang está lutando com os orcs, Lúcia salta alto para desferir um golpe precioso na cabeça de outro monstro. Com uma agilidade impressionante, ela crava sua lâmina no inimigo. Kang ao mesmo tempo golpeia outro orc com precisão. Após um intenso confronto, os monstros caem no chão, envoltos em vapor, resultado da destruição que Kang e Lúcia causaram. Kang observa os corpos dos inimigos caídos e, ao se voltar para Lúcia, fica impressionada com sua força e agilidade. Seus pensamentos revelam que o ataque anterior dela, mesmo à distância, não foi brincadeira, destacando o poder da arqueira. Lúcia, por sua vez, comenta casualmente que Kang é mais forte do que ela esperava, reconhecendo sua habilidade em combate. Kang disfarça sua modéstia e, com um sorriso confiante, insinua que aquilo foi apenas uma pequena parte do que pode fazer. Ao mesmo tempo, ele se lembra da importância de cooperar com Lúcia e avaliar a situação antes de agir de forma precipitada. Após a batalha, os dois seguem por um longo corredor iluminado por tochas. Kang, curioso, pergunta a Lúcia se ainda estão longe do seu destino. Ela responde que já estão na metade do caminho. Kang começa a sentir fome e coloca a mão no seu estômago. Ele sugere a Lúcia que façam uma pausa, já que está com fome. Eles se encontram em um local onde não há monstros e decidem descansar por um tempo. Kang então pega uma barra de chocolate e abre para comer, enquanto os dois se sentam. Eles aproveitam o momento de descanso
e compartilham alguns lanches. Kang, comendo seu chocolate, sorri e oferece um pedaço para Lúcia. Durante a conversa, Lúcia pergunta a Kang se seu nome é realmente Kang, ao que ele responde afirmativamente. Ela então diz a ele para falar de maneira mais descontraída. No entanto, Kang fica um pouco desconfortável com a ideia de usar uma linguagem informal com alguém mais velho. Lúcia, com seu arco em mãos, olha para ele e responde que a idade não importa enquanto ajusta o seu arco. Ela acrescenta que é considerada jovem pelos padrões dos elfos, deixando claro que seu comentário sobre a idade não a afeta da maneira que ele pensa. Kang, segurando 2 chocolates, fica visivelmente desconfortável e se apressa em explicar que não quis dizer aquilo, percebendo que talvez ela seja sensível em relação à idade. Ele então concorda em falar casualmente de agora em diante. Lúcia olha para o garoto afirmando que não comeu nada. Um tempo se passa e vemos várias embalagens no chão. Lúcia está com a boca cheia de chocolate, devorando rapidamente os doces. E sentada esticando o braço para Kang, pede mais, perguntando se há mais chocolates. Kang, com os braços abertos, informa que o último já foi comido. Lúcia, frustrada, lamenta a falta de mais doces. E Kang, percebendo o quanto ela queria, parece tentar resolver a situação. Ela comenta que esperava encontrar algo que realmente agradasse o seu gosto. E Kang sugere que 3 caixas de chocolate serão suficiente para ela. A garota coloca a língua para fora e comenta que está satisfeita. Lúcia, após terminar de comer, se levanta e diz que está pronta para seguir em frente. Kang, por outro lado, olha para baixo aparentemente triste. Conforme eles continuam andando pelo corredor, Kang pergunta se estão se aproximando da sala do monstro-chefe. Ao chegarem em uma porta gigante, Lúcia confirma que sim. Kang olha para ela, dizendo que só acompanhou porque ela prometeu uma recompensa, mas agora parece que estão investigando mais do que ele esperava. Lúcia então menciona que existe uma grande chance de que o feitiço do mago ainda esteja presente na sala. Kang, colocando a mão no queixo, questiona se cometeu um erro ao ajudá-la, mas logo depois Lúcia o chama para se preparar, dizendo que o chefe está vindo. Confuso, Kang pergunta o que exatamente deve fazer, e Lúcia simplesmente responde para ele terminar o trabalho. Ela dá uma piscada e explica que, como não há monstros menores, ela pode lidar com o chefe sozinha. Kang observa os pés de uma criatura monstruosa se aproximando. Ele expressa sua dúvida, questionando se Lúcia será capaz de derrotá-la sozinha. Lúcia, no entanto, permanece calma, carregando seu poder e dizendo que está bem, mencionando que havia prometido mostrar algo interessante para Kang. Ela então se prepara, dizendo para Kang prestar atenção, enquanto carrega seu arco, explicando que o que ele verá agora é chamado de aura. Kang, surpreso, olha para isso sem saber o que é. Kang então se pergunta alarmado sobre o que é aquilo que está prestes a ver. Em um movimento rápido, Lúcia dispara sua flecha imbuída com aura. A criatura monstruosa se prepara para o ataque, mas Lúcia parece confiante com um leve sorriso no rosto. O monstro gigante é atingido por um enorme ataque de luz, causando várias explosões. A força do impacto faz com que o inimigo seja derrubado em meio a uma grande nuvem de fumaça. Kang observa chocado, enquanto o monstro, que parecia imbatível, é derrotado com um único golpe. Enquanto o monstro está derrubado no chão, Kang pergunta a Lúcia se essa técnica impressionante é que vai ensinar para ele. Ela confirma e explica que o que ele acabou de testemunhar é o poder da aura, uma habilidade incrivelmente forte. Ele fica animado com a possibilidade de aprender essa técnica poderosa e pergunta, cheio de expectativa, se ela realmente vai ensiná-lo. Lúcia, fiel à sua palavra, responde que sim, que uma promessa é uma promessa. Com um sorriso, ela pergunta o que ele achou e se realmente quer aprender. Kang, meio suspeito, responde com um sim, percebendo que essa é uma técnica de imenso poder e um ganho inesperado para ele, mas não sabe se ela realmente vai lhe ensinar. No entanto, antes de começar o treinamento, Lúcia lembra que ainda há algo que eles precisam fazer, que é finalizar o monstro caído. Kang, confiante, se oferece para cuidar disso e logo avança, sabendo exatamente onde está o núcleo, para destruí-lo completamente. Kang, determinado, levanta sua arma e a desce com força contra o monstro. Ele se concentra, recordando a técnica que aprendeu recentemente. A poderosa força do impacto faz um buraco na criatura. Ele olha surpreso e se pergunta se apenas um golpe não será suficiente. Contudo, no momento seguinte, ele percebe algo se aproximando rapidamente e reage surpreso. Em um instante, o monstro quase o atinge, mas o garoto invoca um escudo protetor chamado Santo Escudo, se salvando no último segundo. A elfa, observando a ação, fica surpresa ao reconhecer a técnica. Seus olhos se arregalam quando ela exclama: "Essa técnica é aura, não é?" Em meio ao confronto, o garoto se lança contra o monstro novamente. Com um novo golpe, ele decide que se um ataque não for o suficiente, ele continuará golpeando até que funcione. Ele continua golpeando sem parar, e vemos em seu rosto sua raiva. Ele dá mais um golpe e dessa vez surte efeito, com um pedaço da criatura se quebrando. Em seguida, vemos Kang no chão com os pedaços do monstro ao seu redor. Nisso, ele sobe de nível novamente. Enquanto está acima do monstro, ele pede desculpa por ter demorado, e pergunta se a Alpha vai lhe ensinar o lance da aura. Lúcia, sem entender, pergunta do que ele está falando, pois acabou de usar aura. O garoto, com seu bastão apoiado, pergunta sem entender se ele acabou de usar aura. Kang ouve sem entender Lúcia, que afirma que ele acabou de usar o poder sagrado para empunhar a aura. Ele, surpreso, pergunta à mulher se ela está falando sobre a habilidade. Em seguida, a mulher diz que não sabe o que ele quis dizer com a habilidade, mas parece que ele pode aprender a técnica mais rápido do que o esperado. O rapaz, empolgado, pergunta surpreso se isso é verdade. A mulher então confirma que ele é um clérigo e usou o escudo sagrado mais cedo. Isso mostra que ele consegue transformar o poder sagrado em aura. O rapaz, ainda processando o que ouviu, pergunta se isso significa que ele pode usar a aura imediatamente. A mulher, de forma cuidadosa, explica que tudo depende de como ele vai usar a técnica. Ela menciona que é uma condição antes de prosseguirem. Muda de cena e vemos a cidade. Sang-Hoo está
andando na rua do lado de uma mulher, perguntando onde a anomalia foi detectada. E a mulher responde que perto da estação Gangnam. A secretária Lee explica que a anomalia foi detectada desde o dia anterior, e um poderoso monstro deve aparecer nos próximos 5 dias. Sang-Hoo diz que, pensando bem, é impossível lidar com a situação apenas com a guilda deles. Eles continuam caminhando e Sang-Hoo comenta: todas as principais guildas foram enviadas para o exterior, e a guilda Titã é a única que restou. A secretária menciona que está procurando caçadores com capacidade, mas Sang-Hoo responde que os que sobraram não parecem confiáveis. Então, enquanto caminham pela cidade, Sang-Hoo se lembra de alguém. Ele interrompe a conversa e começa a se afastar. A secretária surpresa pergunta para onde ele está indo. Ele responde que tem algo a fazer e pede para ela passar o pedido da associação para os executivos. A secretária observa Sang-Hoo partir e reflete que ele sempre faz o que quer, independentemente da situação. Kang segura uma caixa cheia de barras de chocolate, perguntando se isso seria o suficiente. Em seguida, ele ouve alguém dizer seu nome e, surpreso, olha para trás perguntando quem está falando com ele. O homem que o abordou é Sang-Hoo, que questiona por que Kang está comprando tanto chocolate. Confuso, Kang responde que nem ele mesmo sabe o que está fazendo. Enquanto caminham juntos, Sang-Hoo traz à tona uma proposta que havia feito anteriormente. Ele pergunta se Kang já considerou a ideia de entrar para a guilda, mas Kang reafirma que já havia deixado claro sua posição, recusando a oferta. Sang-Hoo então sugere que se Kang não quiser entrar na guilda, talvez ele pudesse atuar como mercenário, garantindo que o pagamento seria generoso. Kang, com um sorriso sem jeito, acaba respondendo que pensará sobre o assunto, sem se comprometer de imediato. Voltamos para o labirinto e vemos Lucia comer o chocolate. Kang observa intrigado enquanto ela aprecia a comida. Ela parece encantada com os sabores, comendo tudo sem parar, e após algum tempo suspira satisfeita, declarando que está completamente cheia. Kang olha sem entender, questionando por que eles estão comendo no porão, já que eles derrotaram um monstro-chefe. Lucia e Kang olham para cima vendo círculos mágicos. Ela pergunta se ele consegue ver os símbolos, e Kang responde que sim e se tem algum problema nisso. Enquanto caminha, ela explica que aquilo é um círculo mágico, algo que conecta o calabouço ao mundo em que vivem. Ela chega perto de Kang e menciona que vai ficar por ali estudando o círculo, e Kang não entende o motivo. Com a língua para fora, ela faz uma proposta. Se Kang quiser aprender aura, ele deve trazer muitos lanches de chocolate. Ele ri e concorda com o pedido, pronto para começar. Em seguida, ela segura sua mão, deixando-o surpreso. Ela explica que esse é o jeito mais rápido de aprender aura e pede que ele se concentre. Um campo de energia se forma ao redor deles e Kang começa a se concentrar, se preparando para aprender a poderosa técnica de aura. Lucia, com seriedade, explica que ela irá fundir aura em seu corpo. Ela pede para que ele se lembre da sensação e do fluxo da aura. Kang, com um olhar focado e sério, recebe a energia enquanto ambos juntam as mãos, e a luz da aura começa a fluir entre eles. Com a energia em sua mão, Kang começa a sentir algo entrando em seu corpo, ficando surpreso com a intensidade. Ele visualiza o fluxo da aura, mas percebe que é diferente. É uma energia poderosa vindo do fundo do seu ser. Ele finalmente compreende e diz para si mesmo em estado de choque que isso é aura. Logo, eles afastam suas mãos, e Lucia, surpresa com a habilidade de Kang, comenta que ele tem mais talento do que ela esperava, reconhecendo o fluxo de poder que passa pelo corpo dele. Lucia observa Kang atentamente e afirma que se ele continuar nesse ritmo, talvez consiga dominar o básico até o final do dia. Enquanto isso, Kang olha para sua mão pensando consigo mesmo que, embora tudo isso seja um pouco confuso, ele está começando a entender como funciona. Em seguida, Lucia admite que Kang não está completamente sem talento, mas pergunta se ele consegue se lembrar do fluxo de energia que acabou de sentir. Kang, confiante, responde com um firme sim, visivelmente animado com seu progresso. A cena muda para um círculo mágico brilhando no teto, e Kang questiona onde Lucia está indo. Ela menciona que, embora o círculo mágico precisa ser investigado, ele é algo que demanda tempo. Antes de focar nisso, Lucia decide que seria mais rápido treinar Kang completamente no uso da aura. Kang, intrigado, pergunta surpreso se existe realmente um jeito de fazer isso. Lucia aparece com um sorriso confiante, explicando a Kang que a melhor forma de aprender é através da experiência prática. Logo depois, Kang surge correndo em alta velocidade, segurando sua arma enquanto avança. Em seguida, vemos uma sequência impressionante de Kang em combate, enfrentando diversas criaturas ferozes. Ele então para em alta velocidade, e vemos informações sobre as criaturas que Kang derrotou. Há também espaços vazios, sugerindo que há mais inimigos ainda para vir. Nisso, uma energia aparece em seu redor, e ele questiona a Lucia, irritado e confuso, sobre o motivo de estar caçando o monstro sozinho, já que ela havia prometido ensiná-la a usar aura. Lucia, por sua vez, responde de forma tranquila, sentada em uma plataforma. Ela explica que, embora tenha infundido mana em Kang para ajudá-lo a sentir o poder, o resto ele terá que aprender por si próprio. Agora é hora de dominar o uso da aura, com seu próprio poder sagrado, uma tarefa que parece exigir mais de sua concentração e habilidades. O chão começa a rachar e Lucia continua instruindo Kang, dizendo que não há nada melhor do que um combate real para fazer seu corpo absorver a sensação de usar poder sagrado. Kang, ainda confuso e frustrado, reclama que deveria ter sido avisado antes de ser jogado no meio dos monstros. Em seguida, o monstro emerge e joga Kang para longe. Lucia, observando de longe, comenta que em momentos de crise, as pessoas tendem a liberar todo o seu potencial. Mesmo assim, Kang se queixa, dizendo que é muito mais difícil do que ela faz parecer. Lucia orienta a se concentrar e sentir o poder sagrado que ele está utilizando, explicando que o escudo de aura que ele está tentando dominar será mais fácil de controlar sem que ele pegar o jeito. Ela grita para ele focar na sensação de usar o escudo, pois agora é o momento perfeito para aprender e se proteger do inimigo. Kang, no meio de um confronto intenso, ativa o escudo
escudo sagrado para proteger do ataque. Nisso ele se pergunta como pode sentir algo que se ativa automaticamente. Kang coloca a mão para frente e se pergunta mentalmente se sentiu algo. Ao pensar nisso, ele comenta que consegue perceber uma energia vindo de fora e se concentrando em sua mão esquerda, a mesma que está ativando a habilidade. Kang olha surpreso para cima e se pergunta se essa é a sensação do poder sagrado fluindo por seu corpo. O monstro está prestes a atacar e Kang grita escudo sagrado mais uma vez. Ele olha surpreso e dessa vez percebe que o escudo se formou diferente. Kang se questiona se o que está sentindo é a verdadeira sensação de mana, finalmente começando a entender como controlar esse poder. Apesar de conseguir ativar o escudo sagrado, ele é jogado para trás com a força do impacto da criatura. Enquanto bate na parede, Kang exclama que a criatura não está dando tempo para descansar. Lucy, observando de longe, o repreende, dizendo que o objetivo era que Kang dominasse a técnica e não cometesse erros tolos. Kang, ofegante e frustrado, responde que está apenas seguindo suas instruções, achando que Lucy foi dura demais com ele. Nesse momento, Kang é notificado que adquiriu uma nova habilidade, sendo a aplicação de poder sagrado nível 1. Confuso, ele se pergunta como foi possível ganhar uma nova habilidade tão rapidamente. O sistema aparece dizendo que a habilidade permite que ele utilize o poder sagrado à vontade, sem precisar depender de técnicas específicas, o que aumenta tanto seu ataque quanto sua defesa, conforme a quantidade de poder sagrado que ele usa. Lucia, percebendo a dificuldade da batalha, se prepara para intervir, afirmando que enfrentar o Golem enquanto está aprendendo Aura pode ser um desafio muito grande. No entanto, Kang a interrompe pedindo para que ela se afaste, dizendo que ele mesmo vai lidar com a criatura. Kang pula rapidamente e o Golem desce um soco devastador, mas Kang, se lembrando da sensação anterior, tenta se concentrar enquanto desvia, saltando no ar para evitar o ataque. Ele dá uma cambalhota e acerta o monstro, contudo focando a mana em seu bastão, enquanto desce do ar se preparando para atacar. Ao bater seu bastão com tanta força no Golem, ele consegue derrubar a criatura. Ao aterrissar, ele comenta que está quase lá e para se concentrar no bastão, Kang grita liberando toda a sua força. Em seguida, ele desbloqueia uma nova habilidade chamada Aura Sagrada, que permite imbuir sua Aura Sagrada em seu corpo ou arma, tornando seus ataques ainda mais devastadores. Kang então desfere um ataque final, com uma explosão de energia sobre o Golem. Lucy está surpresa ao ver Kang utilizando a Aura em combate. Ela não esperava que ele conseguisse dominar a técnica tão rapidamente. Nisso, vemos o bastão de Kang encravado no Golem, enquanto ele o segura. De repente, o monstro se desfaz e ele pousa no chão. Kang olha para o sistema e percebe que adquiriu novas habilidades, sendo a aplicação de um poder sagrado nível 3, golpe de precisão e inflexível. Ele ri, embora reconheça que tudo aquilo ainda é um desafio muito grande. Lucy, agora se aproximando, o elogia dizendo que ele está indo bem. Kang, com a mão para frente, pergunta se ela acha que ele está começando a pegar o jeito com a técnica. Lucy fica em silêncio e em seu pensamento admite que sabia que ele tinha talento, mas não imaginava que ele seria capaz de utilizar a aura tão rapidamente em combate. Vemos o protagonista preocupado perguntando se fez algo de errado, mas acaba recebendo elogios. Lucy fala que ia ensinar o básico para ele, mas após isso nota que não precisa mais. Kang, pensativo, comenta que graças aos ensinamentos de Lucy, ele conseguiu adquirir 3 habilidades passivas, além de uma habilidade ativa que lhe permite usar a aura em combate. Logo em seguida, Lucy, segurando o arco, pergunta se ele já descansou o suficiente. Ela puxa seu arco deixando Kang assustado, e ele pergunta o que ela está fazendo. Ela sorri e diz que eles devem continuar, indicando que o treino está longe de terminar. Ela atira com sua flecha e acerta a parede, causando uma explosão. Logo depois, uma figura misteriosa emerge da fumaça. Os monstros começam a surgir em meio à neblina, com olhares ameaçadores e prontos para a batalha. O protagonista olha para essa nova ameaça com exaustão, dizendo que sua treinadora é pior que uma elfa demoníaca, claramente cansado desses desafios constantes. Kang aperta o cabo de sua arma, determinado a continuar apesar de suas queixas. Ele pensa que teria trazido poções de mana se soubesse que isso aconteceria. Mesmo assim, ele cerra os dentes e exclama que vai até o fim. Mudamos de cena para a cidade. Kang parece estar exausto e bebe alguma coisa, enquanto é questionado por um homem loiro se há algo errado. Kang responde que não é nada sério, apenas um pouco de cansaço, colocando a bebida na mesa. Com um olhar cansado, ele admite que está apenas sobrecarregado. O homem loiro, observando o estado de Kang, se pergunta o que pode estar acontecendo, já que ele parece ter acabado de sair de uma batalha. Então o loiro, compreendendo a situação, afirma que vai comprar todos os cadáveres das criaturas que Kang trouxe. Enquanto Kang olha para frente, o homem menciona sobre a bebida que recebeu da última vez. E na imagem seguinte vemos um estabelecimento e alguém agradecendo pela visita. Em uma caixa de madeira, várias garrafas de soju, e Kang comenta que após comercializar o produto como soju, os pedidos começaram a aumentar significativamente. Ele pede, se possível, que aumentem o fornecimento para atender a demanda crescente. Kang está refletindo sobre como vender o álcool em um nível tão popular seria uma maneira de nunca mais se preocupar com dinheiro. Em seguida, vemos ele carregando uma caixa de soju, comparando a situação com uma figura histórica que vendia produtos baratos por preços altos. Ele está aproveitando o sucesso e a liberdade que a situação financeira lhe proporciona, andando pela rua com um sentimento de alívio, como se todos os problemas do mundo tivessem desaparecido. Depois, ele aparece deitado em sua casa exausto. Ele reflete sobre como essa última experiência foi particularmente difícil e sente que poderia dormir por dias, mas ao lembrar da conversa com Lucia, ele se convence de que ela vem de um mundo diferente do dele. Lucia tem habilidades que não existem no mundo dele, e ela precisa usar mana como uma hora para ativar suas habilidades. Embora não possa usar habilidades com tanta facilidade como eles, parece que há várias maneiras de aplicá-las. Por fim, quando o personagem pensa em usar isso, ele acaba fechando os olhos e dorme. Em seguida,
seguida ele está deitado com os olhos um pouco abertos, parecendo estar descansando, mas logo se levanta percebendo que algo incomum está acontecendo. Ao se sentar na cama, ele recebe uma notificação de alerta de desastre em seu celular, o que o deixa perplexo, e vê a rua movimentada com pessoas correndo, enquanto o alerta continua anunciando que não é um treinamento, e que todos devem evacuar imediatamente. Na cena seguinte ele verifica a data em seu celular, tentando entender a situação, e olha para fora perguntando se é o dia da invasão dos monstros. Ele exclama que isso aconteceu mais cedo do que ele esperava. Isso deixa surpreso e ao mesmo tempo preocupado. Apesar do caos, ele se deita e decide que está muito cansado para se preocupar com isso no momento. Ele se convence de que as grandes guildas e a associação cuidarão da situação, preferindo continuar descansando. Kang reflete sobre como no passado seria uma boa oportunidade para capturar alguns monstros de baixo nível, mas agora com os calabouços monopolizados, não faz mais sentido. Ele conclui que deveria apenas dormir mais, pois se sente esgotado e sem energia para lidar com qualquer coisa. Logo o protagonista deitado olha para o celular ao seu lado que acabou de vibrar. Ele parece surpreso e curioso com a notificação que acabou de aparecer. O conteúdo do aviso é da Associação de Caçadores, informando que devido à urgência da invasão dos monstros, a recompensa por caça-monstros hoje será triplicada. Além disso, os caçadores que quiserem receber a recompensa devem apresentar provas de suas caças após a resolução da situação. O protagonista fica animado com a ideia de triplicar as recompensas, o que muda completamente seu estado de espírito. Ele imediatamente se levanta da cama decidido a agir. Na próxima cena ele faz o gesto com a mão invocando seu bastão, e na imagem seguinte aparece com uma expressão determinada. Logo depois, com um olhar confiante e desafiador, ele diz para os monstros virem até ele, mostrando que está pronto para enfrentá-los. A cena seguinte mostra a cidade sendo invadida por monstros, com as pessoas em pânico e fugindo desesperadas pela rua. Alguns monstros voadores semelhantes a dragões são vistos no céu enquanto a multidão tenta se proteger. A polícia direciona os civis para um abrigo subterrâneo, pedindo que todos se protejam. A invasão acontece uma vez por mês, geralmente no final do mês, e é um evento de grande escala, com a cidade toda se preparando para o confronto eminente. Mudando de cena, um soldado está gritando para os outros se concentrarem na defesa, pois se os monstros conseguirem ultrapassar a linha de defesa, será impossível contê-los. A situação é crítica, e eles estão fazendo de tudo para manter os monstros afastados. Sang-Hyo, com expressão determinada, prepara um ataque poderoso, enquanto seu punho se envolve em energia flamejante. Em seguida, Sang-Hyo causa uma explosão enorme, enquanto os caçadores e soldados tentam manter a linha de defesa. Apesar de todo o esforço, o líder parece preocupado e frustrado. Ele comenta que não importa quantos monstros eles derrotem, mais e mais continuam surgindo. A situação está fugindo do controle, e ele percebe que a batalha será mais difícil do que esperavam. Logo após, vemos Doyon atacando ferozmente com uma espada, cortando os inimigos com precisão. Ele está fazendo de tudo para ajudar a manter a linha de defesa. A situação se agrava ainda mais no quadro seguinte, com o guerreiro percebendo que esse ataque de monstros é muito mais intenso do que qualquer invasão anterior. Ele até sente falta de outras guildas que ele não gostava, pois agora qualquer tipo de ajuda seria bem-vinda diante dessa ameaça avassaladora. O pé de um orc envolto em bandagens aparece, e logo em seguida vemos ele preparando o ataque mortal contra um soldado, que olha para trás distraído. O golpe está sendo desferido, e o soldado só tem tempo para ser avisado para abaixar a cabeça antes que o ataque o atinja. Nesse momento, Sang-Hyo aplica um golpe tão poderoso que atravessa o corpo da criatura que cai derrotada no chão. Ao redor, os caçadores se preparam para o próximo movimento, e Sang-Hyo diz para ter cuidado, pois mais monstros podem aparecer a qualquer momento. Sang-Hyo, olhando para frente, observa que os membros da guilda estão exaustos, lutando no limite de suas forças. Ele percebe que a situação está se tornando mais crítica. Dois caçadores conversam, impressionados com o poder de Sang-Hyo. Eles reconhecem que ele é um caçador de rank S, capaz de derrotar um ogro com um único golpe, o que explica seu status elevado. Enquanto isso, Sang-Hyo continua a lutar com vários orcs ao mesmo tempo, e alguém comenta que ele está chegando em seu limite. Uma mulher, observando a cena, percebe o perigo eminente e pensa que se houvesse mais um caçador para ajudar o mestre da guilda, a situação seria mais controlável. Ela então arregala o olho ao ver algo, e Kang aparece atacando um dos monstros com um golpe poderoso, o jogando para trás. Kang recebe uma ligação enquanto está enfrentando monstros na rua. A pessoa do outro lado se apresenta como Yena Lee, a secretária pessoal do mestre da guilda Titã. Kang, com o dedo no sistema, pergunta se ela está ligando por causa da invasão dos monstros. Ela confirma e, impressionada, pergunta como ele sabia disso. Ele responde casualmente que estava por perto, mas não esperava ser constatado por ela. Ele pensa consigo mesmo que a situação realmente deve estar complicada para a guilda Titã o procurar. Kang sente que, apesar do mestre da guilda o respeitar, os outros membros não o veem com bons olhos. E Yena reconhece isso e tenta suavizar a situação, admitindo que entende se ele tem algum ressentimento contra eles, mas enfatiza a urgência da situação e o motivo pelo qual estão pedindo sua ajuda. Kang decide ouvir a proposta dela. Ela oferece uma compensação generosa, seja por hora ou baseada em desempenho, para que ele ajude a guilda. Enquanto ela faz a oferta, um monstro tenta atacar Kang por trás. No entanto, sem sequer olhar, ele derrota a criatura com um golpe poderoso e continua a conversa. Kang negocia pelo telefone e diz que aceita uma proposta baseada em desempenho, mas pede 5 vezes o valor pro monstro derrotado. Com um sorriso astuto, avisa que, se for necessário, ele pode eliminar tantos monstros que a própria guilda Titã vai ficar abalada. E Yena Lee, que é secretária do mestre da guilda, corre pelas ruas apressada para encontrar Kang e discutir os detalhes do acordo. Ela menciona que tem algo para entregar a ele e sugere um ponto de encontro em frente a uma loja de celulares no edifício Jeon Yeong. Enquanto isso, Kang parece estar à frente da loja indicada e Yena
Hiena aparece logo em seguida visivelmente preocupada. Eles começam a discutir os termos, mas Hiena diz que só pode oferecer 4 vezes o valor, e nada além disso está ao alcance dela. Kang, por sua vez, argumenta que no telefonema ele foi claro que pediu 5 vezes a mais a recompensa. Ela tenta argumentar usando o passado de Kang, dizendo que ele é apenas um clérigo de suporte classe C, e mesmo assim ela conseguiu negociar uma recompensa 4 vezes maior, algo que normalmente não seria oferecido para alguém como ele. Kang, percebendo a situação, cede um sorriso, dizendo que jogará um serviço extra de graça no acordo, mostrando um pouco de sua bondade. Logo em seguida, Hiena entrega um dispositivo para Kang. Curioso, ele pergunta o que é aquilo, e ela explica que se trata de uma ferramenta que mede o poder mágico das criaturas que ele derrotar e converte em pontos. Em termos simples, é um contador de caça-monstros. No entanto, um Goblin monstruoso aparece acima deles, prestes a atacar. Kang, sem demonstrar qualquer surpresa, já aparece preparado para lidar com a ameaça que se aproxima. Kang acerta o Goblin com um golpe rápido e poderoso, enquanto grita para que Hiena se abaixe, para evitar ser atingida. Após derrotar o Goblin, ele verifica o dispositivo que Hiena lhe entregou, que registra 2 pontos por cada Goblin derrotado. Kang fica surpreso ao perceber que os Goblins valem apenas 2 pontos cada, e Hiena explica que os pontos são atribuídos de acordo com o nível dos monstros, e segurando o celular afirma que a pontuação média dos caçadores é atualmente de 82 pontos. Segurando os seus óculos, ela acrescenta que para receber recompensas satisfatórias, Kang precisa acumular mais pontos do que isso. Kang olha para Hiena, questionando se ela sabe o que é a verdadeira cura. Ela responde com dúvida, sugerindo que talvez seja trazer os mortos de volta à vida. Kang, com um sorriso no rosto, explica que a verdadeira cura é eliminar a própria fonte do mal, afirmando que essa é a cura definitiva. Em seguida, ele se prepara para o movimento e diz a si mesmo que vai mostrar o que quer dizer com isso. Kang então começa a se mover rapidamente com um olhar confiante no rosto, enquanto Hiena observa de longe. Ela parece preocupada e pensa sobre como, mesmo que Kang tenha derrotado Do-yoon por sorte, suas habilidades de combate ainda são incertas. Ela espera que Kang seja tão talentoso quanto o mestre da guilda espera. De repente, Kang ataca com seu bastão vermelho e acerta a arma de um orc. O monstro surpreso exibe uma expressão de choque. No ar, Kang reflete sobre como o treinamento de Lúcia o ajudou a ativar o estágio 3 de aplicação do poder sagrado. Em seguida, ele desce com força e golpeia a cabeça da criatura. Enquanto isso, algumas pessoas observam a luta e se perguntam quem é Kang, admirados por sua força. Eles comentam que ele parece ser mais forte do que qualquer caçador que eles já viram, e ficam surpresos ao ver ele derrubar o monstro com facilidade. Kang percebe que, graças à técnica que está usando, consegue derrotar monstros muito mais fortes que ele. Ele sente a confiança crescendo e pensa consigo mesmo que, com essa habilidade, pode derrubar criaturas de nível superior e sem problema. Outras pessoas ao redor continuam a se perguntar quem é esse caçador misterioso que acabou com um ogro com um único golpe, especulando que ele deve ser um caçador de nível A no mínimo. Kang sorri e reconhece que está mais forte do que até mesmo um caçador de nível A. Ele então toma uma poção de mana e reflete que, graças ao treinamento especial de Lúcia, seu nível agora é 200. Fechando seu punho, ele admite que normalmente não teria os atributos para enfrentar um ogro, mas enquanto sua mana não acaba, ele está acima de um caçador de nível A e pronto para qualquer desafio. Outra criatura enorme corre em direção a Kang e ele revela que possui mais de 1500 poções de mana. Ele se aproxima rapidamente do monstro, confiante que pode derrotá-lo. Ao atacar, o monstro tenta reagir com sua mandíbula, mas Kang sorri com confiança, deixando claro que todos esses monstros são sua fonte de lucro. Em seguida, um orc é atingido no peito e cai no chão rapidamente. Do-yoon, olhando para o lado, se pergunta por que o número de monstros está diminuindo tão rapidamente. Ele está claramente confuso, sem entender como isso está acontecendo. Em outro ponto, os caçadores comentam que mesmo caçadores de rank A não poderiam derrotar essa criatura com um único golpe, mas Kang o fez. Do-yoon, percebendo a distração de seus homens, grita com eles, chamando eles de idiotas e exigindo que parem de sonhar acordados. Ele os comanda a se apressarem e darem suporte à próxima área, enquanto todos correm para cumprir suas ordens. Kang está parado na rua enquanto Do-yoon observa de longe, visivelmente incomodado. Ele se pergunta por que Kang está ali, irritado com sua presença. Logo, memórias surgem de um confronto anterior entre os dois, onde Do-yoon foi humilhado e derrotado, algo que ainda o atormenta. Furioso, ele decide que agora é o momento certo para consertar o erro do passado e se vingar de Kang. Do-yoon se prepara para atacar, com a determinação de que dessa vez ele não será pego de surpresa. Kang, por sua vez, percebe a aproximação de Do-yoon e se vira calmamente, sem entender por que Do-yoon está tão obcecado por ele. Então, em um movimento rápido, Kang ataca Do-yoon, jogando ele para longe com facilidade. Kang, com um olhar entediado, comenta sobre como aquele sujeito é louco por insistir em persegui-lo. Ele se queixa de estar muito ocupado para lidar com isso. Enquanto isso, Do-yoon, caído no chão, sangra e tenta se recompor, mas é evidente que foi derrotado de uma forma humilhante mais uma vez. A cena então corta para a visão de uma criatura monstruosa, fugindo com muita raiva. Sang-hoo olha para isso e pensa que isso é ruim. Sang-hoo está em uma situação complicada enfrentando um grande monstro, mas percebe que sua mana está quase esgotada, o que o deixa preocupado, já que ele não está em condições de lutar por muito tempo. O Minotauro está prestes a atacar, e Sang-hoo sabe que precisa recuar para recuperar suas forças, mas antes de conseguir, ele pede ajuda. Em um momento decisivo, Kang surge, voando pelo ar com seu bastão vermelho. Ele segura o Minotauro pelo chifre e em seguida derruba a enorme criatura. Sang-hoo, que estava em perigo, reconhece imediatamente e fica aliviado ao ver que Kang chegou para ajudar. Kang, agora ao lado do monstro derrotado, é chamado de caçador por Sang-hoo, que está impressionado com a força de Kang ao conseguir derrubar o Minotauro, algo extraordinário para alguém que subiu recentemente ao rank C. Sang-hoo, olhando sério, percebe que sua avaliação sobre Kang estava certa, admirando a habilidade do jovem caçador e o quão acertado foi seu julgamento sobre ele. Kang
diz que aparentemente desmaiou durante a batalha e pergunta se o líder não se importa dele finalizar. Sang-Hoo concorda e diz que foi ele quem derrubou. Kang se posiciona sobre o Minotauro e em seguida vemos manchas de sangue na tela. Com o Minotauro derrotado, uma notificação surge, indicando que Kang subiu de nível. O monstro começa a se desintegrar em nuvens de fumaça, sinalizando sua morte completa. Enquanto isso, alguém se aproxima e reconhece Kang, mencionando que sabia que ele viria. Sang-Hoo agradece o protagonista por sua ajuda, e Kang menciona que a secretária mestre da guilda entrou em contato com ele. Kang também comenta que devido à oportunidade, conseguiu garantir um grande pagamento e não precisa de agradecimento. Em seguida, Sang-Hoo faz uma proposta para Kang, sugerindo que ele se junte à guilda, prometendo que oportunidades como essa continuarão surgindo. Ele até diz que se afastará para garantir que Kang receba a maior parte do crédito. Kang fica pensativo e por enquanto não dá uma resposta clara. Kang dá as costas ao Sang-Hoo, enquanto o líder o observa. Kang afirma que antes de considerar qualquer coisa, eles precisam acabar com os monstros restantes. Sang-Hoo, percebendo a determinação de Kang, comenta que ele não é uma pessoa fácil de lidar. Logo após isso, Sang-Hoo recebe uma mensagem urgente de seu secretário, que o alerta sobre algo terrível que está acontecendo. O secretário pede para que ele olhe para o céu. Sang-Hoo, ainda confuso, levanta o olhar, questionando o que está acontecendo. Quando Kang e Sang-Hoo olham para cima, eles percebem que o céu está tomado por nuvens de tempestade. Kang, intrigado, se pergunta por que as nuvens de tempestade estão concentradas apenas em uma parte do céu. Nisso, vários relâmpagos começam a cair violentamente, atingindo monstros e caçadores no local, causando caos e destruição no meio da batalha. Kang e Sang-Hoo observam um enorme raio de luz brilhante atingindo o chão. Sang-Hoo está atônito e exige saber de Lee o que está acontecendo, pedindo um relatório sobre a situação. Lee responde que detectaram um monstro gigante dentro das nuvens de tempestade e avisa que mesmo sendo apenas um, ainda é enorme. Quando eles olham para cima, vem a enorme criatura, com seu corpo se estendendo por 500 metros. O monstro colossal começa a se mover e seus olhos brilham com uma energia amarela. Um grande raio atinge Sang-Hoo, que tenta se proteger, mas é atingido com força, enquanto Kang também tenta resistir ao ataque. Sang-Hoo se preocupa com Kang e pergunta se ele está bem. Kang confirma que apesar de ter sido atingido, ainda consegue lutar. Os dois observam a criatura gigantesca no céu e se perguntam que tipo de monstro estão enfrentando. Eles nunca viram nada assim antes, especialmente um monstro voador tão grande. Sang-Hoo está preocupado porque suas habilidades não conseguem acostar o monstro por estar em uma altura absurda. Ele sugere que voltem para a guilda e avaliem a situação. Kang concorda com a ideia e eles se preparam para agir. A cena muda e vemos o prédio da guilda Titã. Um carro é atingido pelo raio e causa uma grande explosão. Mudando de cena, Sang-Hoo observa a situação de dentro de uma sala de controle cheia de monitores. Ele está frustrado porque a vara de para-raios, que deveria proteger contra a eletricidade, não está funcionando. A situação está fora de controle. Sang-Hoo, cruzando os braços, reflete sobre os outros métodos de combate, perguntando sobre maneiras de alcançar o monstro do céu. Outra pessoa menciona que tentaram usar drones, mas eles foram destruídos antes de se aproximarem do alvo. A cena seguinte mostra a destruição no céu, com um avião sendo destruído. E na sala de controle, Sang-Hoo, Kang e Yena discutem sobre a situação. Eles percebem que o monstro ataca com precisão tudo em um raio de 1 km, seja no ar ou no solo. Sang-Hoo conclui que precisam interceptar o monstro de fora do alcance dos relâmpagos, o que torna a situação ainda mais complicada e perigosa. O grupo está tentando encontrar uma solução, mas o cenário parece cada vez mais difícil de controlar. Kang está pensativo, tentando encontrar uma maneira de lidar com um inimigo enorme à distância. Ele percebe que precisa de alguém com o poder de lidar com a situação de uma só vez. De repente, ele se surpreende ao pensar em alguém que poderia fazer isso. Ele então olha para Yena e Sang-Hoo, parecendo ter uma boa ideia. Ele levanta a mão e diz que pode ter uma maneira de derrotar o monstro. A cena muda para uma sala de reunião, onde várias pessoas estão reunidas. Um dos membros da guilda, An Yeong-Suki, questiona o líder da guilda sobre confiar em Kang, que é apenas um clérigo de rank C. Sang-Hoo parece pensativo, enquanto Yeong-Suki expressa suas dúvidas, perguntando como alguém como Kang pode oferecer uma solução. Um dos membros da guilda sugere alugar um helicóptero para levar Sang-Hoo até a proximidade do inimigo, já que suas habilidades têm um alcance de 300 metros. A sugestão é de que se ele conseguir chegar a essa distância, poderá derrotar o inimigo com um único ataque. Sang-Hoo está explicando com seriedade que já havia mencionado antes, durante a reunião, que o monstro em questão tem uma precisão de 100% se o alvo estiver a 1 km dele. Ele parece confiante de um plano para resolver a situação, e isso faz com que o clima tenso fique mais evidente. O homem que havia sugerido o plano de usar o helicóptero recua nervoso, claramente arrependido de ter falado. Ele se desculpa, tentando consertar o que disse. E Yena, ao lado de Sang-Hoo, menciona que nesse momento a única opção seria esperar pelo apoio do clã Gaetia, um grupo de magos poderoso. Porém, Sang-Hoo descarta essa possibilidade, indicando que eles não podem confiar neles. Em seguida, vemos uma imagem dos membros do clã Gaetia, todos cobertos por mantos sombrios e emanando uma aura poderosa e misteriosa. Sang-Hoo explica que, apesar de serem capazes de lidar com o monstro, o foco deles seria capturar novas criaturas, ignorando completamente os danos colaterais e as vítimas civis. Sang-Hoo coloca as mãos para a frente e comenta que contar com eles teria mais problemas do que soluções, concluindo que para evitar maiores danos, a melhor opção é deixar o monstro solta, enquanto eles buscam uma forma mais segura de resolver a situação. Vemos todos sentados e Sang-Hoo reflete que no momento, a única esperança real está em Kang, mesmo que isso signifique depositar todas as esperanças em uma única pessoa. É a melhor alternativa para evitar um desastre. Por fim, Sang-Hoo reconhece que se o plano de Kang falhar, ele mesmo terá que arriscar
arriscar a sua vida para enfrentar o monstro, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Isso deixa Yeong Suk visivelmente triste, e vemos que lá fora já está de noite. Nisso um portal roxo se abre, e vemos Kang e Lúcia saindo dele. Kang agradece a ajuda de Lúcia, que responde dizendo que estava sem muito o que fazer de qualquer forma. Em seguida ela menciona que vai querer as guloseimas do mundo dele como recompensa, conforme prometido. Lúcia reclama da má qualidade do ar, e comenta que viver ali parece diminuir a vida dela a cada respiração. Kang explica que vive naquele lugar porque não tem escolha, e então pergunta se ela pode derrotar o monstro, que está causando todos os problemas. Olhando para o monstro, Lúcia responde com confiança que pode derrotar algo daquele tamanho com os olhos fechados. No entanto, Kang, com seu celular, diz que quer saber se ela realmente consegue vencer aquele monstro, que é o Leviatã de nível 300, o monstro mais poderoso já visto. Lúcia então diz que precisará da ajuda dele para lidar com o monstro. Enquanto Kang olha com desgosto para a frente, Lúcia comenta que o lugar é muito frágil para suportar o poder dela. Ela então avisa que se Kang não quiser ver os prédios serem destruídos, ele precisará fazer sua parte. Enquanto isso, a guilda está em movimento com seus veículos de combate. Um membro pergunta a Sang-Hoo se ele conseguirá lidar com o impacto do monstro, caso este caia no chão, pois isso causaria grandes danos aos prédios. Sang-Hoo, enquanto dirige, responde que ele deve se concentrar apenas em caçar o monstro e deixar o resto com ele. A pessoa que está atrás da ligação então dá a ordem para se prepararem, pois a caçada começará em breve. Kang também avisa Lúcia para se preparar. Ela empunha seu arco e começa a carregar um ataque poderoso. Kang pergunta se ela está pronta e Lúcia confirma, dizendo que pode usar sua habilidade a qualquer momento. Ela então se prepara para lançar um ataque devastador, indicando que é a hora de começar a caçada do monstro. Com isso, Lúcia e Kang estão prestes a enfrentar o monstro, prontos para usar todas as suas habilidades. Lúcia está se preparando para lançar seu ataque, concentrando todo o seu poder enquanto segura seu arco. Em um movimento rápido, ela dispara duas flechas, que voam em alta velocidade pelo céu. Kang observa com uma expressão de surpresa e um pouco de apreensão. Enquanto as flechas de Lúcia avançam rapidamente em direção ao alvo, é dito que o ataque atingirá a criatura em um segundo. As flechas atingem o Leviatã com precisão, fazendo um buraco enorme nele. Sang-Hoo e seus soldados observam incrédulos, incapazes de acreditar que a criatura foi derrubada com apenas um golpe. Em seguida vemos o monstro caído, enquanto alguém reconhece a habilidade de Kang, destacando o quanto ele é impressionante. Kang, ainda no telhado do prédio, coloca a mão para frente. Kang exclama que não é hora de reclamar e pergunta se isso não foi um pouco demais. E galera, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem seu like e compartilhem. E também comente se querem parte 2. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.